Olá, esta é a Bola da Noite. Estamos na Travessa da Queimada, no coração do bairro Alto, em Lisboa. Estamos de regresso a casa, mas sempre estivemos em sua casa. E isso para nós foi sempre o mais importante, é sempre o que mais importa. Mas de facto é bom estar aqui, estar de volta ao estúdio. E neste jornal vamos ter muito o que falar. Vamos ter Luís Filipe Vieira, o regresso ao campeonato e a polémica entre Super Dragões e DGS. Comigo, nesta edição da Bola de Noite, tenho o José Caetano e o André Pipa. E André, é tão bom estar de volta. É verdade, é mesmo. É uma coisa estranha, não é? Há quanto tempo é que nós... Já nem sei, mais 2 meses e meio. Mas a caminho dos 3, não é? A caminho dos 3 meses, é impressionante e é bom. É um regresso à normalidade possível, embora a nossa situação aqui no grupo ainda esteja muito longe de ser É um regresso em segurança, não é? Sim, um regresso em segurança, mas enfim, é essa. E é também, permite-me, isto não é bonito falar em causa e casa própria, mas de qualquer maneira, nestes 3 meses, como disseste bem, nós tivemos sempre, não é? Não desistimos, estas crises também são bom teste ao caráter das pessoas, ao caráter das instituições. Nestas crises é que se mete também a envergadura, mete-se o caráter, mete-se quem resiste, quem vai à luta, quem não desiste. E nós aqui estamos, fizemos quase 3 meses de televisão em condições muito, muito especiais, não é? Todos nós ficamos quase especialistas em Skype, Zooms, isto, aquilo, com todos os inconvenientes, com todas as limitações, mas enfim, deu para rir, deu também para perceber que fizemos coisas muito engraçadas, porque é bom que o telespectador perceba, nós não somos a CNN, não temos meios humanos, não temos meios técnicos como de televisão de gigante, e acho, modéstia à parte, que fizemos aqui coisas muito engraçadas, como o jornal fez, portanto, em condições realmente muito, muito estranhas, não é? As condições muito estranhas e a viver um período estranhíssimo, um período em que as pessoas estão inquietas, estão angustiadas, as pessoas que pensam e que raciocinam, e de modo que cá estamos, e nesse aspecto realmente muito bom voltar aqui à Travessa da Queimada, ao bairro Alto, embora este bairro Alto e este Chiado não sejam ainda nem perto nem de longe, é uma coisa que continua a fazer. Quem conhece isto, e nós sabemos o que é isto, estamos no coração turístico de Lisboa e se calhar do país, não deve haver sítio em condições normais, com mais turistas por metro quadrado. E hoje, quando quem faz o caminho para aqui do metro, é uma coisa angustiante. Quando é que isto voltará ao normal? Seja como for, meu bom João, meu bom Zé, é um prazer estar aqui com vocês. Retomamos a nossa normalidade e esperemos que este seja o primeiro de muitos dias a caminho de uma normalidade que todos ansiamos, todos desejamos. E volto a sublinhar, como fiz na abertura deste jornal, nós sempre estivemos em sua casa. Estamos de volta ao estúdio e sabe bem, de facto. Acho que era aquilo que todos ambicionávamos desde o dia em que saímos, porque é um primeiro sinal de alguma retoma. Obviamente percebemos a situação normal, o André já resumiu muitíssimo bem, basta sairmos à rua para percebermos que este bairro Alto não é o bairro Alto que eu conheço desde 1996, quando entrei pela primeira vez nesta casa, e que vai demorar tempo a sê-lo novamente, se é que voltará a ser alguma vez igual. A empresa onde nós estamos também não é a mesma, porque é bom que se perceba que a Bola, por exemplo, o diário, o jornal, pode ter aqui algumas pessoas, mas as pessoas continuam, na sua maioria, em teletrabalho, prudentemente, porque acho que o regresso deve ser feito com cautela. Foi um período difícil, há quem aguente melhor, há quem aguente pior, porque isto tem um impacto diferente, não é só um impacto físico, é um impacto psicológico, que é demolidor. Financeiro também. Financeiro também, obviamente, claro. Para muitos colegas nossos, para alguns de nós também, mas isso cada um depois lidará da melhor forma possível com isso, mas sobretudo uma revolução para que nenhum de nós estava preparado. Eu nunca imaginei ver sequer algo semelhante. Eu há pouco estava em conversa ao jantar, num sítio onde eu costumava ir jantar e costumava ter dificuldades em arranjar mesa, e hoje era a única pessoa que estava a jantar, e portanto estava a falar que nesta altura, como vocês sabem, até pela minha relação com o Autofoco e com a área automóvel, como uma área muito movimentada e que foi também muitíssimo atingida por esta crise, o ano passado, nesta altura, estava com 70 viagens de avião, pelo menos, já. E nesta altura, onde é que isso vai, não é? Portanto, eu hoje deveria estar a embarcar para Seul para fazer uma corrida da Fórmula E que estava marcada para o próximo fim de semana e que, obviamente, está cancelado e ninguém percebe ainda muito bem o que é que vai acontecer ao desporto automóvel. E, portanto, a maior proeza, se quiseres, que eu acho, que todos conseguimos superar com o êxito possível, porque é o êxito possível, é continuar a produzir conteúdos numa altura em que não existe desporto. E temos que ter a noção, que nós vivemos sobretudo o desporto,
e vivemos num país onde o desporto, que é o desporto de rei, que é o futebol, está completamente fechado à comunicação social e, portanto, ainda torna mais complicada a nossa tarefa e, portanto, é muito complicado sobreviver e parabéns à equipa toda da Bola TV, que é uma equipa, sobretudo, muito jovem, por ter conseguido passar por este período com o contributo que cada um de nós pode dar, obviamente. Nós já vamos à atualidade, mas acho que podemos continuar mais uns instantes a fazer este balanço, mas também a projetar, André, o que vai ser o mundo daqui para a frente. Nós estivemos em casa 64 dias. O que é que fica deste período? Como é que tu projetas o futuro? Porque tu falavas no bairro Alto, que está diferente, o mundo está diferente. Não, está, claro que está. Está diferente não necessariamente melhor, não é? Não necessariamente melhor. É assim, em relação... Espero que isto melhore, obviamente. Isto é infalível, quer dizer, há de ser encontrada até ser encontrada uma vacina, é evidente, vamos ter muitas restrições, vamos mudar... Já mudámos muitos comportamentos. Às vezes gozava com a minha mulher, uma pessoa vai na rua, isto são coisas antinaturais, uma pessoa foge do contacto e vem à distância, uma pessoa a correr, uma pessoa quase que faz... Não é natural. Esta coisa da máscara é uma grande chatice. Eu não consigo quase, porque me embacio os óculos todos. Mas, enfim, isto há de ter um fim, não há mal que dure sempre, diz o ditado. E no momento em que houver a vacina, enfim, as coisas paulatinamente voltarão ao normal. Eu digo isto e eu fui como todos nós, aliás, nós vivemos a crise de 2011, nós portugueses já levamos, é a segunda grande crise que se avizinha no espaço, menos de uma década, não é? Alguma coisa, realmente, embora esta seja uma crise diferente, aqui não há culpados. Há 10, 11 anos, nós fomos culpados, não nos portámos bem. Não é nós, é o país, não se portou bem. Sim, é global, não é? É global. Agora não, aqui só há vítimas, não há culpados, embora um outro país não se tenha portado tão bem como seria suposto, mas eu julgo, espero, volto a dizer o mesmo que disse aqui há 64 dias, espero que as respostas, já há sinais encorajadores nesse aspecto, a resposta da União Europeia, a tal bazuca, enfim, as coisas, por causa desta crise, não ser uma crise que afetou transversalmente todos os países, todos os estratos sociais, todas as classes, ricos, pobres, de todas as maneiras. Enfim, pode ser que a resposta seja diferente e pode ser que mas para quem tem menos, não, claro, dramático, não, é evidente, não, e vai haver desemprego como é evidente e como sempre. Nestas crises, há quem aproveite nestas crises também para se portar mal. Mas aí vai ser a largura das costas da Covid. Claro, não é? Exato, claro. O Covid vai ter as costas muito largas, como na crise de 2011 houve empresas que se portaram miseravelmente e aproveitaram o momento para desvalorizar artificialmente o valor do trabalho e nós andámos ali muitos anos. Olha, eu fui uma das vítimas, eu e a minha mulher desses tempos e não foi nada fácil. Portanto, eu fico sempre muito de pé atrás, como diz Zé, e com toda a razão, é que esta pandemia pode ter as costas muito largas, porque nem toda a gente se porta bem. Há quem se porte bem, mas há quem não se porte bem. Como disseste no início, é aqui que se vê também o caráter das pessoas. Não, a envergadura das pessoas e das empresas. Atenção, não é só, somos todos testados e é evidente que nós fazemos fim-capé, estamos cá, estamos a lutar, não é? Estamos a tentar fazer o melhor possível, como o Zé lembrou bem, nós somos uma televisão de desporto. É muito difícil aguentar isto 3 meses não havendo desporto. Por isso, simplesmente, não há desporto. As outras televisões têm muitos assuntos, infelizmente não são agradáveis, mas têm, não é? E nós é complicado, andamos há 3 E ainda assim, Zé, 64 dias em teletrabalho, tu e o André também, entre outros, fizeram várias bolas da noite. É verdade. Em casa. E como dizia o André, a tal crise de 2008 foi financeira. Esta é a sanitária, que por arrasto, obviamente, traz essa crise gravíssima financeira. Vamos lá ver uma coisa, isto é quase aquilo que cada um de nós acredita em termos políticos e a crença que tem na humanidade ou não. A crise de 2008 que nós levámos, que foi nos Estados Unidos e teve a ver com o subprime e com um problema financeiro, atingiu-nos em força em 2011 e 2012, mas obviamente como consequência de um acumular de disparates que foram cometidos por quem nos liderava. Não era a situação atual do país. Pelo contrário, até estávamos finalmente... Votos em A, B, C ou D, era de algum equilíbrio, de uma recuperação e de crescimento. E, portanto, fomos apanhados aqui completamente na curva. Eu tenho alguma esperança que haja uma pessoa no meio disto, estou a falar da Europa, porque é aquilo que nos importa, porque é de quem nós estamos ligados umbilicalmente e de quem nós dependemos em muita coisa. Eu tenho alguma esperança que haja uma pessoa que queira ficar numa história, queira ficar na história com um lugar muito especial, que é Angela Merkel.
Porque aquilo que a Alemanha decidir, com o apoio de Macron, porque o eixo franco-alemão é obviamente fundamental, e sobretudo mais fundamental ainda depois da saída do Reino Unido da União Europeia, e os britânicos lidarão com esse problema no seu futuro, se não no seu presente, no seu futuro lidarão seguramente, porque isso terá consequências tremendas para eles, que tenham a coragem de pôr os eurocéticos, ou os eurospertos, eu chamo-lhes eurospertos, que acham que os países do Sul é só a gente que gosta de se divertir e de beber uns copos e de dar com umas raparigas e tal, não é? Mas que depois comem os nossos impostos porque beneficiam de estatutos fiscais muito favoráveis para atraírem para lá as sedes das nossas empresas. E, portanto, isto era uma conversa longuíssima, não tem muito a ver com o espaço onde nós estamos, mas eu espero, de facto, que exista uma personalidade que tem um peso tremendo na Europa, tem o facto de, ainda por cima, termos uma comissária europeia que também é alemã, é verdade. E soma-se esse facto de ser a nova presença da União Europeia ser alemã também, e que quer aproveitar este período para ficar na história. Não estamos a pedir dinheiro a ninguém, estamos a pedir que toda a gente perceba que isto é uma crise global, que ninguém percebeu a sua dimensão, que foi desvalorizada no início e que apanhou-nos a todos completamente desprevenidos. Isso eu acho que reagimos bem coletivamente, nós enquanto portugueses. E normalmente nós reagimos sempre bem, sempre que somos confrontados com alguma situação negativa, e isso faz de nós um povo grandioso, eu acho que é. Resiliente. E corajoso e somos portugueses. E, portanto, tenho muito orgulho em ser português, sobretudo quando vejo as imagens que nos chegam do estrangeiro, nomeadamente dois colossos que eu conheço bem. Mais conheço melhor os Estados Unidos do que o Brasil, e vemos o que é ter líderes fraquíssimos e que são indivíduos, vou classificá-los como inanarráveis. E aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos é deplorável, porque soma-se agora à crise pandémica, uma coisa que toda a gente sabe que existe nos Estados Unidos há muitas décadas, para não dizer há séculos, que é o problema do racismo, e a ver a reação que está a existir, e nenhum de nós sabe como é que vai acontecer, e sobretudo aquilo que vai acontecer, ou que está a acontecer num país irmão nosso, é uma dor ver aqui, que é o Brasil, e que é um drama humano, que alguém devia ter capacidade para travar, e não será seguramente um indivíduo sem o mínimo de competência, que eu não consigo perceber como é que chega a presidente de um país tão grande como o Brasil. Um país grande não é só grande em tamanho, é grande, eu falo um colosso cultural também. Se calhar é a maior referência cultural da nossa língua. Não é? E, portanto... É para percebermos também o nível de desespero, Zé, talvez, não é? Dos brasileiros para terem votado, para terem eleito um homem. Não consigo perceber, isto for muito a gente consegue pensar. Sabes que eu passei grande parte destes 64 dias em casa, fechado em casa, muitas vezes com discussões com a minha namorada porque não queria sair e ela queria apanhar ar, porque a gente quer cumprir o confinamento, que estamos recomendados, e acho que nos portamos todos muitíssimo bem nisso, e passo o dia absorvido a ver notícias. Sim, exato. Que é a nossa profissão, e portanto, é altamente depressivo, e portanto, quando a gente olha agora lá para fora, que se está a passar noutros países e que se podia ter passado cá, infelizmente não passou, basta olharmos para a população em Portugal e o que se passou na nossa vizinha Espanha. E nós não atingimos aquele nível de dramatismo por mil e uma razões, não interessa agora aqui para o caso. Acho que assistimos todos a algo que não estávamos à espera de assistir nunca, que é uma experiência que ficará para a nossa vida para sempre. Ficaremos sempre de pé atrás por qualquer coisa que se pareça com isto. É uma revolução nas nossas vidas que nenhum de nós consegue ainda medir, porque há uma revolução, sobretudo naquilo que é o nosso dia-a-dia no trabalho, nós não conseguimos medir ainda o impacto desta revolução que é o teletrabalho. Terá seguramente algum. Terá seguramente algum, e não será pouco. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa estar a gravar um programa, falar com vocês via Skype ou via Zoom ou via outra plataforma qualquer, do que estar aqui sentado. Eu deixa-me dizer, em relação a isso das notícias, é verdade, eu fiz questão, como sabes, sou fanático por imprensa estrangeira, e por dever de ofício, até pela revista de imprensa, que eu resolvi fazer porque qualquer pessoa percebia, sobretudo os jornalistas, nós já somos minimamente experientes, da singularidade, da excepcionalidade deste momento. Todos nós percebemos que estamos a viver história. Então eu fiz uma revista para mim, para guardar, alargadíssima da imprensa internacional, mais de todos os jornais do mundo, todos os países. Portanto, e fazia isto todos os dias, era uma questão de... E houve algumas cavas que marcaram, seguramente. Claro. E não é só, depois comecei a me interessar, tive surpresas inacreditáveis, comecei a acompanhar a situação em todos os países do mundo, posso dizer, dos 5 continentes. E houve países que eu tinha uma impressão, e fiquei com outra, completamente diferente para pior. Dá-nos um exemplo. Por exemplo, o Panamá.
eu estou aterrado com o Panamá, que eu pensei, nunca fui ao Panamá, mas pensei que fosse um país mais ou menos, ok, tem aquela coisa das offshores e tal, mas é uma coisa, Peru, Itália, por exemplo. Tenho que dizer que a Itália foi uma desilusão enorme, porque não era só ler, quer dizer, nós portámos-nos bem, como diz você, e até portámos, não é? Confinámos. Os italianos, meu Deus, quem é que não se lembra dos presidentes das câmaras a irem a correr atrás das pessoas, a mandá-las para casa aos berros? Não, há imagens que ficam para a posteridade, são tão marcantes. Obviamente, os Estados Unidos e o Brasil foram os países mais causticados e por alguma razão, vocês veem nos telejornais, é sempre Brasil, Estados Unidos, Brasil. Colocaram aqueles dois porque são aqueles momentos quase de tragicomédia. E ontem aconteceu uma coisa, anteontem aconteceu uma coisa engraçada. Os Estados Unidos, portanto, estão a braços com esta pandemia porque geriram aquilo mal, não há dúvida, têm números estarrecedores. Agora tem este problema, o problema de racismo e não só, e de violência policial, os excessos permanentes de violência policial, mas ao mesmo tempo é um país que consegue, um país onde um genial, um empresário, ou se quiseres um visionário de origem sul-africana, canadiana, americana, consegue tornar-se o primeiro céu de uma empresa privada a colocar um senhor de forma mentirosa conseguiu reivindicar para si os louros de um projeto que foi assinado por Barack Obama. Exato, mas lá está, e conseguiram fazer isso. Portanto, este é um país realmente... O que é curioso aqui sobre os Estados Unidos é que o país que consegue eleger a Obama é o mesmo país que escolhe também Trump. É verdade. É a singularidade dos Estados Unidos. É verdade, é a singularidade. E é um país nos Estados Unidos tens muitos Estados e, portanto, é uma diversidade enorme. Claro que sim. Mas é um país engraçado, é um país onde com uma escala de grandeza brutal, tanto nas coisas que são realmente e há muitas coisas que eles merecem admiração, como nas coisas que realmente são absolutamente impensáveis na Europa. Nos Estados Unidos, 41 milhões. Algum de nós consegue imaginar que é isso? 41 milhões de empregados. Quer dizer, mesmo fazendo à escala, não é? Não nós consegue imaginar o que é uma situação dessas, não é? É uma coisa, sim, é uma coisa importante e, sobretudo, é o tom. Mas isso eu confesso, apesar de tudo, o Trump ainda tem algum passado como empresário, como investidor. Agora, realmente, este com toda a franqueza, que me perdoem os telespectadores brasileiros, mas o Jair Messias Bolsonaro é uma coisa que realmente é inenarrável. É sentir pena alheia, e não é pena do Bolsonaro, é sentir pena do povo irmão dos brasileiros que realmente não merecem isto. André e Zé, já vamos avançar com o desporto, mas acho que vale muito a pena este bocadinho de conversa sobre a atualidade que o mundo atravessa. Vocês são duas caras muito acarinhadas pelos telespectadores da Bola TV. Daí a minha pergunta, e Zé, começo por ti. O que é que podemos esperar do futuro próximo? Isso é a pergunta de €1 milhão, não é? Infelizmente, eu gostava de ter uma mensagem otimista e quero ser otimista. Mas acho que não temos grandes razões para grandes otimismos. Dependerá muito daquilo que eu falei há pouco, da reação conjunta da Europa e do apoio que pode dar não só a Portugal. Há países mais necessitados, na minha opinião, do que Portugal. Nós somos um país hiperdependente do turismo, portanto depende muito da recuperação, se calhar excessivamente dependentes, porque colocámos muito aí das fichas que tínhamos, colocámos nessa área. Nós vivemos numa zona em que percebemos isso claramente, não é? A quantidade de hostels que temos à nossa volta e que estão completamente ao abandono, vazios, completamente vazios, e, portanto, virá seguramente uma crise económica brutal, espero que não acompanhada, obviamente ninguém nos vai emprestar nem dar dinheiro sem condições, ninguém espera isso, mas que não seja acompanhada daquilo que conhecemos em 2011, que foi, sobretudo, corte de salários, mais impostos e perca de poder de compra, porque isso seria, de facto, o implodir da nossa economia. Espero que haverá seguramente... morrer da cura, não é? Sim, porque quem não morre da cura, não nos podemos esquecer que nestes 64 dias ou nestes 3 meses já muita gente morreu. Sim. Entre aspas. E, portanto, virá seguramente uma crise económica complicada, uma vaga de desemprego grande, teremos todos que nos reinventar um pouco no trabalho. Não sei se não era já um período a fazermos, portanto, houve muita situação que foi provocada e que foi acelerada. No nosso caso, se quiseres, da imprensa, a transição do papel para o digital far-se-á seguramente de uma forma mais rápida, não necessariamente bem sucedida, porque ninguém descobriu ainda a fórmula no mundo, seguramente não será em Portugal que ela aparecerá. E, portanto, é um otimismo com algum pragmatismo, e o pragmatismo,
obviamente deixa-me preocupado relativamente ao futuro. André, a semelhança do Zé, os nossos telespectadores da Bola TV têm respeito e muito carinho por ti, e importa a tua opinião. Como é que tu olhas para o futuro próximo e a médio prazo também do nosso país, sendo que é bom também voltarmos também ao básico. O mais importante é estarmos vivos e aí, com saúde, isso é o que eu digo à minha mulher, então a crise. Isso é o que eu digo à minha mulher e aos meus filhos em casa. Sendo que, André, desculpa, não faz mal. A primeira fase, Portugal, como diz o André, portou-se muito bem mesmo. Passou com distinção o país, mas agora estamos numa segunda fase também muito importante. Muito importante e é... Não, hoje até iniciamos a terceira. Não é? E não facilitar, sobretudo não facilitar. Eu sou otimista por natureza e tenho que ser, mesmo que não quisesse ser, tenho que ser otimista porque tenho 5 crianças e tenho que lhes passar uma mensagem de esperança, de otimismo. De modo que sou otimista por natureza, acredito muito nas coisas, esforço-me por elas. Agora, é evidente, estou como o Zé, nós já somos veteranos disto, portanto, já vimos muita coisa, já passámos por muita coisa, portanto, já não vamos... Mas isto é novo, não é? Já não, sim, isto é novo, mas já não incluímos 2 ou 3 léries e pronto. Na nossa vida. É assim, espero muito sinceramente, como acho que as pessoas têm noção que esta crise, que é horrível e evidente, e vai provocar desemprego, e vai provocar dificuldades a muita gente, mas a origem desta crise, quer dizer, neste momento não podemos, não é aceitável que tenhamos 1 ou 2 tipos do norte da Europa apontarem a ver mais uma vez se os preguiçosos só querem beber e andar com mulheres. Não. Aqui não há culpados desta crise, e só há vítimas. E não vou agora dizer que os italianos, os franceses portaram melhor ou pior, há vítimas, de facto. Isto, toda a gente estava mal preparada. Depois houve países que responderam melhor, houve países mais disciplinados, houve países mais resilientes, e o nosso acho que se portou muito bem. Espera, atenção, e eu estou a falar nisto, mas os números aqui na zona da Grande Lisboa não são nada simpáticos nestes últimos dias. Espero que as pessoas não facilitem. No outro dia vi na praia juntamentos, gente muito nova, porque não lhes toca, digamos, basicamente... E vi alguma inconsciência, alguma irresponsabilidade, e portanto, se eu tivesse que fazer algum apelo, e tenho filhos, a maior parte deles são todos muito novos ainda, tenham juízo, não é? Não estraguem tudo, porque... Não pensem no seu umbigo, pensem nos outros. Só no seu umbigo, porque eu percebo que os jovens são... Jovens nunca lhes acontece nada, não. Mas pronto. A questão é que depois chegam a casa e há um avô, há uma avó. Há um avô, há uns pais, há isto ou aquilo. De modo que dentro, continuo otimista, obviamente, continuo a acreditar que tudo isto andará tutto bene. Né? Olha, uma coisa de orgulho, a canção mais bonita desta pandemia foi obra de portugueses, não é? Obra de portugueses. Uma música lindíssima, espero que isto acabe bem. Espero, sobretudo, que a crise que aí vem não seja tão dolorosa e, sobretudo, não traga acoplada aquela brutalidade, aquela austeridade absolutamente fria, estúpida, assassina, que nos deixou completamente de rastros durante quantos anos? Estávamos agora a recuperar, não era? Estávamos agora finalmente a ver uma luzita ali ao fundo do túnel. Estávamos, não há dúvida disso. Gosto ou não do meu ex-colega de faculdade, António Costa. Ele está a fazer um excelente tem feito um excelente trabalho, tem-se portado bem nisto, não há dúvida, acho eu. Agora, pronto, tenho esperança que os resultados desta crise não sejam tão gravosos e não haja uma austeridade tão impiedosa, tão estúpida, tão cega como houve naqueles anos, não é? E fala quem sentiu na pele, isso acho que todos nós sentimos, todos vocês se lembram, não é? Daqueles anos terríveis, não é? De modo que é isso, a minha mensagem é de otimismo e também de agradecimento às pessoas que continuam a acarinhar-nos, continuam a ver-nos e continuam a comprar-nos, é muito importante também. Olha, eu sempre que podia, no sítio onde eu vivo não tenho muitos quiosques perto, mas às vezes, quando comecei a sair, fazia mesmo de propósito 2 ou 3 quilómetros para ir comprar o jornal por uma questão de... E não comprava seguramente só a bola, não é? E não comprava seguramente e não comprava só a bola, por uma questão de... Aí era outra grande conversa também, Zana, a importância da comunicação social na democracia. Uma coisa não existe sem outra. Acho que se provou aqui que sem comunicação social séria e independente não existe democracia. Não existe... Não, isso estamos completamente de acordo sobre isso. Completamente de acordo. André e Zé, esta nossa conversa sobre o estado do mundo só reforçou as saudades que já tínhamos de estar em estúdio com estes comentadores a Bola TV. Vamos avançar agora neste jornal. Temos muito mais
para analisar. Mais à frente, não se esqueça, vamos analisar também uma grande entrevista de Luís Filipe Vieira ao canal do clube, à BTV. Daqui a pouco já vamos então ouvir Vieira. Mas para já, Graça Freitas, ela deixa um apelo aos adeptos do Futebol Clube do Porto para se não deslocarem a Famalicão para apoiar a equipa azul e branca. A diretora da Direção-Geral da Saúde não quer aumentar os riscos de infecção e perder-se tudo o que já foi feito. Aqui é mesmo um apelo, foi muito importante, foi uma luta e uma conquista começar o campeonato de futebol. Reconhecemos todos que era uma atividade importante do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista até da nossa vida coletiva, porque faz parte dos nossos hábitos de lazer, mesmo não indo aos jogos assistir, e portanto foi um esforço enorme que foi feito por todos para que possam existir jogos. E portanto todos temos que garantir que a época acaba e que acaba em segurança, portanto, e que nem adeptos, nem jogadores, nem equipas técnicas se infectam por causa dos jogos de futebol. Acho que foi muito importante ter-se conseguido a retoma e, portanto, o nosso apelo, mais uma vez, e aqui obviamente todos de acordo, é a responsabilidade social. Não vamos deitar a perder aquilo que conquistamos com tanto esforço. E apesar do apelo da DGS, os Super Dragões mantêm a intenção de estar presentes perto do estádio. Fernando Madureira, líder da CLAC, fala em cerca de 300 adeptos do Futebol Clube do Porto que vão estar presentes, mas a respeitar as indicações de segurança. Zé, achas possível isso? Estou a tentar ponderar, e respirar fundo e ponderar, porque ao pouco fiquei inenarrável. Uma das coisas inenarráveis que eu acho do nosso trabalho é o tempo de antena que dedicamos a alguns indivíduos que orbitam à volta do futebol português. Isto é uma das personagens, eu não conheço o Sr. Fernando Madureira de lado nenhum, pode ser uma ótima pessoa, não tenho nada contra ele, não o conheço de todo, mas o protagonismo excessivo que ele tem surpreende-me. E o protagonismo excessivo que determinados órgãos de comunicação social lhe dão também me surpreende. Mas aqui é um caso especial. E aqui, concordo contigo, mas aqui é um caso especial. Neste caso especial. 3 centenas de pessoas dizem que é vão estar... óbvio que o bom senso claro, tem que prevalecer, dirá que os senhores Super Dragões sejam responsáveis, fiquem nas suas casinhas, com as suas famílias, liguem as suas televisões, ou vão, se não tiverem acesso ao canal pago onde o jogo passará, vão para um café com um grupo restrito de amigos, no máximo de 10, para ver o jogo. E respeitem todos os outros portugueses. Há coisas mais importantes na vida. Eu vou dizer uma coisa que é complicada, que é, para a bola, para onde nós trabalhamos, o regresso do futebol é fundamental também. Não é só para os clubes. Claro que sim. É fundamental também. Mas respeitem os portugueses. E acho que aquilo que nós passámos e que estamos a passar merece respeito. E o futebol não é seguramente a coisa mais importante da vida. E o senhor Fernando Madureira, seja ele quem for e faça ele o que fizer, que respeite os portugueses e respeite a si, aos seus amigos, aos seus consórcios. E às suas famílias. E às suas famílias. E que fiquem em casa. Não é? Há coisas mais importantes que apoiar o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto sabe que tem os seus adeptos, que são fiéis no Dragão e são fiéis fora do Dragão e que estão a torcer pelo clube. E seguramente não serão meia dúzia de indivíduos a fazerem barulho fora de um estádio que farão que o Futebol Clube do Porto ganhe, empate ou perca um jogo em Vila Nova de Famalicão. Aliás, esse é o pedido das pessoas mais sensatas, é o pedido da DGS e será o pedido do próprio Futebol Clube do Porto, obviamente. Não tenho a mínima dúvida que o Presidente do Porto também concorda com o que nós estamos a dizer aqui. E deixa-me dizer, isso, nem tem discussão isto. Eu diria que sim, imediatamente àquilo que tu disseste, se não tivéssemos em período eleitoral. Pois, talvez. Mas é assim, tenham um juizinho, rapaziada, tenham um juizinho. Isto parece até um não assunto. É um não assunto, estamos há 3 meses a levar com isto. Mas o facto é que há uma claque que promete colocar 300 pessoas no exterior do estádio, há uma resposta da DGS. Não, é pós-desafiante, quer dizer, tenham um juizinho e deixem-se de avarias, porque... A paciência das pessoas está cada vez menor para este género de birras ou de arrufos. Acho eu. Pelo menos a minha paciência esgotou-se para muita coisa. De modo que espero que o Fernando Madureira, que também não conheço, reflita e volte atrás e
Por uma questão, é mesmo como você diz, uma questão de respeito. Ou que vá sozinho, ou que vá... Agora, 300, e tu estás a ver alguém respeitar... Isto é válido para todas as claques. Claro, fosse o que fosse, mas é esta que tomou esta atitude, esta pós-desafiante. E claques e associações organizadas de adeptos. Claro, e eu volto a dizer aquilo que já do Benfica, não é, Zé? Que sonho o dia em que sejam todas distintas, palavra de honra. Eu gosto de adeptos e adoro os adeptos. Aliás, esta coisa de futebol sem público faz-me essa confusão. Eu adoro adeptos, mas adeptos no bom sentido do termo. Eu gosto dos adeptos ingleses. De Inglaterra. Claro que dou. Os adeptos a sério, não é isto. Não é isto. Não é estas claques. E vamos lá ver. Às vezes também tenho noção que não estou a ser justo, porque há muita gente destas claques que a gente sente. Mas cá está, os justos pagam pelos pecadores. Infelizmente, todas as notícias que nós temos tido sobre as claques ou grupos de adeptos organizados, ou logo o que é isso, nos últimos tempos, sobretudo no que diz respeito aos três grandes, não são agradáveis, não são boas. São sempre notícias, às mais das vezes, por más razões. E as pessoas também se fartam disso. Então, neste momento, ao fim de 3 meses, a levar com esta pandemia, a levar com isto, a ver um grupo de rapaziada que pode até boicotar, enfim, que pode até pôr em risco a continuação do campeonato, não me parece boa ideia, não me parece sensato e parece-me uma manifestação estúpida mesmo. Qual é o interesse disto? Quer dizer, e a pós-desafiante, não, iremos lá. Espero que de facto, isto não há paciência. É muito mesmo. sério, é um tema muito sério, mas é surreal. Depois da nossa primeira conversa sobre o estado do mundo e o estado do país, e agora estamos a estar uma claque do futebol, seja ela qual for, a dizer que vai estar com 300 pessoas no exterior do estado. Eu já não sei o que é, e aqui vai-me desculpar a minha interrupção, não sei se é mais surreal aquilo que o Sr. Fernando Madureira diz, se é mais surreal na nossa profissão perder-se tempo a colocar microfones à frente destes senhores. Isto é uma reflexão. Nós às vezes também temos tempo. É uma reflexão que eu deixo. Se quiseres, não queria. Ou um tema que não sei se nós vamos falar nele ou não. Sim. Mas que eu posso metê-lo já aqui nesta conversa. Assim, a talho de foice, não é? Que é a história de Bruno Carvalho e aquilo que aconteceu com o Bruno Carvalho. E, obviamente, todos nós que fazemos comentários sobre o futebol, que é algo que nós amamos, nos cedemos em muitos comentários que fizemos, comparado àquilo que foi a sentença que conhecemos a semana passada, e sublinhar que houve uma decisão em tribunal que demorou 2 anos no nosso país, que é um facto que deve ser assinalado e aplaudido. É verdade, e 2 anos e o caso foi em tribunal num ano. E, portanto, o senhor foi ilibado dos crimes que era acusado, e isso obriga-nos a fazer uma meia-culpa e a pensarmos em muitas das coisas que dissemos, porque mergulhámos numas águas, fez águas que o Ministério Público nos colocou à frente, e nadámos todos muito facilmente. Nada disto elimina, porque eu acho que ele foi ilibado daquilo que era acusado. Acho que uma coisa que os sportinguistas falarão por si e decidirão o que têm que decidir. Não o podem ilibar, que foi o esvario dos meses finais da sua presidência. E, portanto, uma coisa não tem a ver com a outra. É exatamente o que me parece também. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ele tem todo o direito de não lhe atirarem isso mais, às vezes, à cara, como é evidente. Obviamente houve um assassinato de caráter, não há nenhuma dúvida sobre isso. Claro que foi acusado de coisas que, obviamente, podem ter destruído a vida. Obviamente, todos nós fazemos comentários que nos exagerámos um bocadinho, influenciados pelo que o ambiente se vivia e por tudo aquilo que era proporcionado, e porque navegámos, volto a dizer, porque nadámos, não é navegámos, nadámos em águas que o Ministério Público se fartou de espalhar e de encher, e piscinas atrás de piscinas para nós nadarmos à vontade nelas, e todos, se calhar, nos excedemos um bocadinho em alguns comentários, em algumas conclusões precipitadas, que depois não se provarem, as coisas é preciso provar-se. Mas isso não iliba toda a outra parte. E, portanto, acho que nos obrigaria, quando estamos a falar de futebol, nós temos que refletir sempre que há aqui ao lado da razão e ao lado da emoção. E nós temos que tentar ser o mais objetivos possíveis. E muitas vezes foge-nos o pé para a emoção, porque também amamos o desporto. Não é? E, portanto, e sentimos nesta altura, então, sendo uma falta de desporto, seja ele qual for, mete-me um qualquer à frente, que eu vejo. E, portanto, mas mete-me confusão que, passado este tempo todo, aquilo que se anda, desde que se falou na retoma do futebol, é polémica atrás de polémica. E nós a ajudar a alimentar isto tudo. Nós andámos 2 meses com esperanças de que isto depois, dada a gravidade da situação... Hoje houve esta história do Sr. Fernando Madureira. Há umas semanas, houve uma cena de pancadaria inacreditável entre supostos adeptos do Sporting e supostos adeptos do Benfica. Mais do que uma vez, até. Isto é inacreditável, quer dizer, mas as pessoas não têm mais nada que fazer na vida. Se não têm, cuidem-se. Mas cuidem-se psiquiatricamente, porque não estão bem de facto.
Aqui, eu concordo com vocês, mas aqui há uma resposta da DGS e há uma claro que diz 300 pessoas. É uma questão sanitária, não é? É uma questão preocupante. Não, uma questão de segurança pública onde a polícia tem que intervir. Exatamente. É e vai intervir se for o caso. Claro, e tem que intervir, como é evidente. Era o que faltava agora. Portanto, hoje é o Chupa Dragões, amanhã é outra, depois amanhã é um grupo de amigos de 50 pessoas que decide e por aí fora. E podemos, como diz como dizia agora está-me a falhar a Graça Freitas, era o que faltava agora por causa destas que era uma senhora que nós nos conhecíamos e que nos entra diariamente pela casa e que acho que tem feito, permite-me dizer, um trabalho notável. Não é fácil estar ali estes dias todos com este trabalho. Não. E este é um trabalho que é visível para nós conhecemos todo o outro, não é? Claro que sim. Portanto, eu espero sobretudo que alguém meta-se um pouco de sensatez. Chama lá o Fernando Madureira, que julgo saber até que é tudo menos estúpido. Portanto, ela é inteligente, portanto, tenha lá juizinho. E já que o Zé fala da Graça Freitas, outra mulher também, que é a Marta Temido. A Marta Temido também. Ou seja, a nossa dupla. Aí uma das coisas que aprendi nesta pandemia... Não coloco dúvidas porque eu não consigo... Estamos a falar de uma área que eu não domino de todo, que é a saúde pública e, portanto, nós nestas situações temos duas possibilidades de olharmos para elas, ou duas fórmulas. Com confiança? Ou com confiança ou sem confiança. E até ao momento, nada daquilo que foi feito me diz que devo desconfiar, devo acreditar. Sim, sem dúvida. Acho que tiveram... Obviamente, nada é perfeito. Faltaram, em determinada altura, faltavam meios de proteção. Nós sabemos que o número de camas de cuidados intensivos era limitado, sabemos as falhas todas que existem no Serviço Nacional de Saúde. Mas bolas, olhem para os Estados Unidos. Claro. Olhem para os Estados Unidos. Não é só para os Estados Unidos. Olhem para a Espanha. Olha para o Reino Unido. Olhem para o Reino Unido. Olha para a Suécia. Acho que fizeram, dentro das possibilidades que temos, para a dimensão que temos e para as capacidades económicas que temos, acho que foi feito um trabalho notável, que eu nem consigo imaginar o esforço que deve demorar, porque estamos a falar de coisas e convém ouvir nestas coisas os cientistas, são eles que sabem, não somos nós. E, portanto, mantendo, obviamente, acho que nos devemos manter em estado de alerta permanente para esta situação. Acho que o trabalho que foi feito, também em termos de comunicação, foi notável. E deixa-me dizer-te uma coisa, estas duas mulheres que eu acho foram notáveis, que agora nós já conhecemos, entramos em casa todos os dias, acho que esta pandemia, puxando agora um bocadinho a brasa ao sexo forte, esta pandemia provou que as mulheres de facto são boas gestoras e são boas líderes, porque não por acaso, esse é um tema que tem sido muito recorrente na imprensa, eu sei porque os leio todos, é que os países liderados por mulheres tiveram resultados muito interessantes no combate à pandemia. Isso foram várias. A Primeira-Ministra do Taiwan, o melhor exemplo, que é um ícone já, que é a Primeira-Ministra da Nova Zelândia, pessoalmente é o país que eu gosto mais do mundo a seguir a Portugal. Acho aquilo um país lindíssimo. Também percebo que aquilo é um país... São 3 milhões, tem população da Grande Lisboa, nem a população da Grande Lisboa tem, portanto é mais fácil. Mas tem um nível de... E não só, a Primeira-Ministra da Dinamarca, Merkel, claro, obviamente, pode ficar agora na história, mais uma vez, mas as mulheres realmente deram cartas a valer. Os países onde as mulheres ocupam funções de alta responsabilidade responderam muito bem. Portanto, e aqui temos estes bons exemplos, deste tandem, desta parelha, que realmente, como disse o Zé, inspirou-nos confiança. Num momento tão complicado, em que as pessoas, naturalmente, tinham as suas angústias, as suas inquietações, os seus medos. A gente está aqui a falar, mas continua a morrer todos os dias, agora 13, 14, todos os dias. Já vamos em quantos? Eu lembro das primeiras, Antes de recolhermos todos da primeira, se calhar vamos ter 700 baixas mortes. Brincando, uma coisa que não tem brincadeira nenhuma, que finalmente éramos um país que já tínhamos uma morte no Covid. Não é? É verdade. E eu lembro que o máximo dos máximos poderemos chegar às 700. Está bem, está. Vamos em quê? 1400 e já passámos isso, infelizmente. Portanto... Enfim, voltando aos Super Dragões, tenham juízo. Muito bem. André e Zé, agora vamos então a mergulhar no futebol, porque esta questão da CLAC e da resposta da DGS continua a ser uma questão de saúde pública, de segurança pública até, como dizia o Zé, e não de futebol, que é aquela arte que tanto gostamos. Ora, a reta final do campeonato arranca esta quarta-feira e o Futebol Clube do Porto parte com 1 ponto de vantagem para o Benfica. Os Dragões só dependem de si e podem alcançar, nas 10 jornadas que restam, um registro histórico de pontuação. Quase 3 meses depois, a bola vai voltar a rolar nos galvados portugueses. Um campeonato novo que se constrói depois das emoções terem sido adiadas devido à pandemia. É preciso voltar atrás e recorrer à memória para perceber o que está em jogo. No que diz respeito à luta pelo título, tudo está em aberto.
2 protagonistas, Futebol Clube do Porto e Benfica, separados por apenas 1 ponto. Têm vantagem os Dragões, saíram para a paragem com a confiança em alta depois de terem recuperado a desvantagem de 7 pontos que tinham para os encarnados. Mas isso foi lá longe no tempo. Vai construir-se a partir desta quarta-feira uma nova história. A retoma do líder passa por Famalicão, pela casa da revelação do campeonato. Uma casa que, como as outras, vai estar vazia, mas nem isso faz diminuir a exigência da primeira de 10 finais para a equipa de Sérgio Conceição. As dúvidas são muitas, desde logo na incerteza quanto à forma dos jogadores que estiveram tanto tempo parados sem competir. Na viagem ao Minho, Conceição não vai contar com 2 peças. Marcano lesionou-se com gravidade e foi a primeira grande perda na retoma aos treinos. Alex Telles também não vai seguir viagem. O brasileiro vai cumprir um jogo de castigo. Pepe deve fazer dupla com Mbemba. Manafá desenha-se como sucessor à esquerda, numa equipa que deve ter Luís Dias no 11, até porque Nakajima continua a treinar à parte dos colegas no auxílio à família. O Dragão depende de si, tem a Águia a fazer-lhe sombra, mas na certeza de uma conta simples de fazer. Vencendo os 10 jogos que faltam, cumpre o objetivo e pode fazê-lo com distinção. Com 60 pontos em 24 jogos, 10 vitórias permitem alcançar a marca dos 90, registro nunca visto nem no clube, nem tão pouco no campeonato português. O recorde é de 88, partilhado pelo Benfica de Rui Vitória em 2016 e pelo Futebol Clube do Porto de Conceição em 2018. Está lançado o desafio, mais um de muitos neste futebol que agora recomeça e que é tão difícil de antecipar. Entretanto, já são conhecidos os árbitros para a jornada de retoma do futebol português. Nuno Almeida, o juiz nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para o jogo entre Famalicão e Futebol Clube do Porto, agendado para quarta-feira. No Estádio da Luz, para apitar o Benfica Tondela, vai estar Manuel Mota. Já Carlos Xistra vai ser o árbitro do Vitória de Guimarães, Sporting Clube de Portugal. Ora, quase 3 meses depois, o futebol está de regresso em Portugal. Desde o título à manutenção, ainda está tudo por decidir. Este é o momento pelo qual todos os adeptos de futebol esperaram. 87 dias depois, a bola vai voltar a rolar nos relevados em Portugal. A Primeira Liga está de regresso, 10 jornadas, 90 jogos, tudo por decidir. No topo, 2 para um só lugar. Futebol Clube do Porto e Benfica separados apenas por 1 ponto. Vantagem para os Dragões, que vinham em franca recuperação antes da suspensão do campeonato. De 7 pontos atrás, passaram a estar um à frente. No regresso, o Futebol Clube do Porto quer manter o registro quase perfeito da segunda volta, onde só não venceu no último jogo antes da paragem diante do Rio Ave. O calendário azul e branco traz desafios complicados, a começar já esta quarta-feira pela visita a Famalicão. 5 jogos em casa e 5 fora, com destaque para as últimas 3 jornadas, onde estão reservados 2 jogos de cartaz. A recepção ao Sporting na jornada 32 e a viagem até à Pedreira para defrontar o Sporting de Braga na última ronda do campeonato. 300 km a sul, a Águia quer voar com destino a uma liderança que lhe pertenceu na quase totalidade do campeonato. Nas 5 jornadas antes da paragem, os encarnados somaram apenas 5 pontos em 15 possíveis. Liderança perdida, equipa em estado de alerta. Brunelage quer a retoma a todos os níveis, sabendo que não depende de si para chegar ao bi. O calendário traz montanhas difíceis de escalar, as deslocações a Vila do Conde e Famalicão trazem problemas, as recepções a Vitória de Guimarães e Sporting, com derby na última jornada, prometem uma reta final de campeonato escaldante. A luta pelo lugar mais baixo do pódio, o Sporting de Braga leva vantagem. Agora, com Custódio ao leme, os minutos partem com 4 pontos à frente para o Sporting. Rubén Amorim, que já esteve na Pedreira, parte com a missão de trazer para Alvalade o 3º lugar. Missão difícil, porque já não tem mais confrontos diretos com os minhotos e também porque lhe esperam viagens ao Dragão e à Luz até final da Liga. Descemos mais um pouco na tabela. O 5º lugar dá acesso a um caminho até à fase de grupos da Liga Europa e há 3 pretendentes. O Rio Ave leva vantagem, mas pouca. 1 ponto para Vitória de Guimarães e Famalicão. Não há até final confrontos entre eles, mas cada um vai ter jogos bem difíceis pela frente, desde logo com os chamados grandes. No fundo do campeonato, Desportivo das Aves e Portimonense partem em posição desfavorável para as últimas 10 jornadas. O Passos de Ferreira é a primeira equipa acima da linha de água e tem 6 e 9 pontos de vantagem, respectivamente para a Avense e Algarvios. Até final da Liga,
Os Castores recebem os albinegros na penúltima jornada, enquanto que na última ronda teremos um Portimonense Desportivo das Aves. De 3 de junho a 26 de julho, teremos futebol quase todos os dias. Um espetáculo diferente, desde logo sem adeptos na bancada. Os clubes procuram soluções para evitar o vazio, mas o que nos resta da Liga será certamente algo inédito. Ninguém sabe o que vem por aí, resta desfrutar de 2 meses onde a emoção regressa e a festa do futebol vai procurar, dentro das circunstâncias, trazer alegria àqueles que já sentem tanto a sua falta. André, animado com este regresso do futebol, e agora sim vamos falar do futebol. De futebol. No relevado, ainda que sem adeptos. Sim, claro que sim, animado, até porque agora vamos ter uma pançada de futebol, que passa o termo, não é só aqui, quase todos os dias. Quase todos os dias. Depois começam os campeonatos mais, não me levem a mal, mas os mais estimulantes do que o nosso, o inglês, o espanhol, o italiano, por aí fora. Só falha o francês e eles neste momento, deixa-me dizer-te, que já estão arrependidos. A equipe não teria fazer uma manchete quase histórica, quer dizer, todos recuperaram, e nós aqui os totós, e depois vinham todos, recomeça tal, dos Big Five, e os franceses e nós, cruzinha ali. Enfim, seja como for, animado, obviamente, animado porque voltar ao futebol, mesmo mesmo dentro destes condicionalismos, que é tudo menos futebol. Para mim, futebol sem público, desculpem lá, eu já sei, mas faz-me imensa confusão. Quer dizer, o futebol é dos adeptos, e sem futebol, sem paixão, sem o som, não é a mesma coisa. Não viste o Hertha de Berlim ontem, não? Essa experiência, não é? Seja como for. O Olímpico de Berlim, que é um estádio colossal, em que estava só o som ambiente pelo sistema de som. Mas é o que é, quer dizer, qual era a alternativa? A alternativa era não haver campeonato, só voltava futebol em setembro e metade, para não dizer a esmagadora maioria dos clubes valiam todos. Portanto, aqui é uma questão de sobrevivência, já se percebeu, muito mais do que apurar um campeão ou quem vai direto à Liga dos Campeões e o segundo lugar, porque no fundo deixemos de histórias, é a única coisa de interesse, o resto tem o interesse de uma intimação fiscal ou uma coisa assim. É pouco interessante o campeonato, porque uma coisa nós já sabemos, vai ganhar um dos dois do costume, não é? Os que ganham isto há 18 anos. Portanto, a única dúvida se vai ser o Porto, Benfica ou Porto. Portanto, seja quem for campeão, não é surpresa nenhuma. E essa é a grande pergunta, e vou já para o Zé, afinal, quem é que ganha o campeonato? Podemos ir por partes. Bom, quem é que beneficia mais esta paragem, não é? Esta paragem, na minha opinião, mostrou claramente o Sporting do Benfica, que era a equipa que estava em quebra comparativamente ao Futebol Clube do Porto. Portanto, essa resposta parece-me que é simples. Eu vou manter a minha coerência. Eu era a favor que, sublinhando tudo aquilo e concordando com tudo aquilo que o André disse, que era vital para as finanças da maior parte dos clubes que o campeonato regressasse. Se calhar era vital para a empresa onde nós trabalhamos que o campeonato regressasse. Eu mantenho a minha posição que era favorável que o campeonato tivesse terminado, ponto, e que se recomeçasse a próxima temporada em condições normais, e explico porquê. Porque, obviamente, aquilo que nós vamos assistir em 10 jornadas não tem nada a ver com aquilo que nós assistimos nas outras todas. E, portanto, a realidade ou a verdade... Eu não gosto de falar de verdade esportiva, mas a situação não é de toda a mesma. E, portanto, isto, obviamente, desvirtua. E depois, desvirtua aquilo que estava a vir. Aquilo que estava a vir era o Benfica em quebra, o Futebol Clube Porto claramente a acelerar, e essa realidade terminou. Nós não sabemos como é que as equipas vão reagir a isto, porque, como foi dito na peça, e muito bem, o período de paragem que nós assistimos é maior do que umas férias, uma pré-temporada normal. Nunca vimos uma coisa destas. Sendo que as equipas vão regressar, e temos o Campeonato Alemão como boa referência para isso, as equipas vão regressar à competição sem qualquer tipo de preparação. E, portanto, há o risco de lesões, não conseguimos perceber qual é que é a realidade. Teremos que ver jogos para perceber. E depois, o futebol português tem coisas notáveis e que nos habitua desde sempre, que é esta originalidade de todo o lado se fazem 5 substituições e de repente em Portugal, porque há um clube que ameaça impugnar a Liga, não se consegue perceber. E, portanto, por todas estas razões e mais algumas, eu mantenho a minha opinião de sempre que era o campeonato devia ter terminado e ser decidido administrativamente, fosse lá qual fosse a forma. Era a classificação que estava, era a classificação no final da primeira volta, era aquela que quisessem. Porque não foi isso que fizeram na segunda Liga, foi. Portanto, eu acho que se existe uma Liga Portugal que tem 2 divisões de futebol profissional, não pode haver
uma abordagem para a Primeira Liga, uma abordagem completamente diferente para a segunda, porque não existem clubes de primeira nem clubes de segunda. Assim como interpretei muito mal haver uma reunião com António Costa e para preparar a retoma precisamente do futebol com os 3 grandes e onde Pedro Proença de repente aparece a reboque. Porque não existem só os 3 grandes em Portugal. Ou então retoma-se o futebol e joga, e será giro, porque temos clássicos todas as semanas, ou de 4 em 4 dias joga o Benfica, Porto e Sporting uns com os outros, não joga mais ninguém. E começa logo com este problema. Existem 18 clubes na Primeira Liga, existem os clubes que existem na Segunda Liga e o tratamento para as 2 divisões é completamente diferenciado. Depois, respondendo diretamente à tua pergunta, obviamente que a paragem beneficiou sobretudo o Benfica, desde logo que conseguiu recuperar um jogador que é fundamental na equipa do Benfica, que é Gabriel, enquanto o Futebol Clube do Porto nesta retoma já perdeu um jogador fundamental, não só em termos ofensivos, em termos defensivos, perdão, Marcano, que é um central excelente, como também é um dos jogadores que mais equilibra ofensivamente a favor do Futebol Clube do Porto nos lances de bola parada. Portanto, perdão, um jogador nuclear. Como é que as equipas reagirão a tudo isto? Temos que esperar para ver, porque estamos todos a navegar em mares desconhecidos, não é? Portanto, temos que esperar para ver. O exemplo que temos é o do campeonato alemão, que nos tem surpreendido com mais vitórias fora do que em casa. E golos. A importância dos adeptos, talvez, não é? Claro que tem. E sobretudo tem nos clubes grandes, que obviamente que arrastam multidões, não é? Portanto, obviamente que tem importância. Como é que se reagirá? Temos que esperar para ver. É uma incógnita, sendo certo que falta o sal e a pimenta do futebol, que é o adepto. Eu percebo que aquilo que conta nesta altura é as finanças e, portanto, consegue salvar as finanças da maior parte dos clubes, porque os operadores libertam as verbas, os operadores televisivos libertam as verbas que têm bloqueado, mas acho que é um futebol que não é um futebol na sua essência. Não, também não. No caso do Sporting, André, olhando também já para esse caso, nessa luta com o Braga, não é? Sim, mas é uma luta... Inicia também o Sporting, nesse caso, porque o Ruben Amorim chega, ganha mais algum tempo. Mas o Sporting vai olhar para estas 10 jornadas, estou convencidíssimo. O Sporting, quer dizer, não é tanto se lhe dá, mas quer dizer, ficar em terceiro ou quarto, e sobretudo contra esta equipa do Braga, que eu volto a dizer e volto a insistir nisso, não é que fosse a equipa mais competitiva, porque as mais competitivas são o Porto e o Benfica, mas para mim a equipa que melhor jogou futebol este ano, pelo menos até a interrupção, era realmente o Braga. Agora, o Sporting era dos poucos clubes que se calhar até preferia que o campeonato tivesse sido interrompido, porque assim evitava bater o recorde negativo de derrotas, que ainda vai muito a tempo, basta-lhe uma, não é? Fica a 16ª derrota da época. Este Sporting já sofreu 15 derrotas na época, que é o máximo que na sua história centenária sofreu. Pode bater o recorde da época de Vercauteren, sim, Lopes, sim, não é? Sim, claro. Já igualou, tem 15, sofre mais uma. Mas Ruben Amorim pode conseguir a proeza do... Mas atenção, exato. Ruben Amorim com máscara, porque ele na altura principal tenta ficar com máscara, não pode dar instruções para o campo. Agora, é outra originalidade do futebol português. O Sporting julgo eu, vai olhar para estas 10 jornadas como a fase 2, vai ser a pré-temporada alargada da próxima temporada. O Sporting, julgo que é o que o Ruben Amorim vai fazer, vai começar a lançar miúdos, vai começar a preparar a equipa, porque o Sporting, realmente o campeonato é muito fraquinho, está um campeonato muito fraquinho, está a 4 pontos do Braga, também não sei como é que está o Braga agora. O Braga, nos últimos 2 dias, porque já não me lembrava, juro-te que já não me lembrava, eu até tenho boa memória, como sabes, mas foi preciso fazer um esforço, porque isto é muito pior do que tudo isto que temos estado a falar, e que o José falou até a interrupção, parece a época passada, mas muito longínqua. Mas o início da época passada. 3 meses. De modo que eu trago aqui, para não me enganar, mas o Braga estava com uma sequência fantástica, quer dizer, saiu o Amorim, mas mesmo assim o Custódio veio conseguir uma vitória. Estava de longe, era a equipa com melhores resultados e que, para mim, que melhor futebol jogava. Portanto, não ficaria muito admirado se o Braga ficasse à frente do Sporting. André, deixa-me fazer marcha atrás. Concordas com a visão do Zé sobre o futebol português, ou seja, dualidade de critérios ou decisões para a Primeira Liga, Segunda Liga? Mas a questão aqui aí... É que se queremos comparar com a Alemanha joga-se a Segunda Liga. Claro, mas é assim, o problema... A coerência de que falas. Sim, mas o problema é o seguinte, porque é que a Segunda Liga foi posta de lado e a Primeira não foi? Isso é uma questão muito simples. A Segunda Liga não dá dinheiro, só dá prejuízo. A Segunda Liga não dá dinheiro, O custo da operação, de montar a operação retoma para a Segunda Liga, não compensava. Ponto. Foi por isso que a Segunda Liga, porque não dá dinheiro. Quanto à Primeira Liga, hoje manter a elite do futebol, se bem que nestes 18 clubes que nós chamamos de elite... Aí discordas do Zé, não é?
O Zé dizia, mas o Zé, ponto final, se calhar, em última, se calhar, tu corres, seria a solução mais justa, mas só que o problema é que eles não aguentavam, e não se esqueçam de uma coisa, para a segunda liga houve também uma cenoura de 1,5 milhão, 1 milhão Porque da federação. é com a cenoura? Hã? Porque é com a cenoura? Claro, evidente, para calar os contestatários e pronto, amigos, está aqui e acabou. Depois a Primeira Liga tinha mesmo que acabar, porque é outra ordem de grandeza, as verbas da televisão também são de outra ordem, mas de qualquer maneira chama a atenção para esses 18 clubes da elite, a Liga 1, apesar de tudo há alguma diferença em relação à Liga 2, há clubes que não traem mais do que 2, 3 mil espectadores por jogo. E isso falou-se muito naquele período da pandemia. Houve muito tempo, o pico da pandemia, falou-se muito nisso. Percebemos realmente quão frágil é o nosso futebol. E o Presidente Fernando Gomes, o Presidente da Federação, até aquela carta, uma carta aberta, apontava pistas. Pistas, basicamente, o que é que ele disse? Meus amigos, assim não nos chafamos, não vamos a lado nenhum. Mas aí, permite-me interromper-te, que é, ele faz uma radiografia perfeita. Faz, claro que faz. E soluções. Zero. Mas sou eu que tenho que decidir? Pois. Não, aquilo que ele disse eram verdades absolutamente cruéis, cristalinas, de lá para ali. E a quem acaba de resolver isso? Pois. Mas está quieto. Não, um bocadinho como isto. A Direção-Geral da Saúde dos Estádios. Não é que nada contra os estádios, ainda bem, só vai haver 2 clubes que depois podem... Eram quantos? Eram os do europeu? Pois, eram 6. Primeiro era Algarve só, depois eram 6 e acabou. Já são 16. A história toda, que era numa região, afetada, Estado de Algarve, tudo concentrado. Nós começamos 6, divorciou pouco depois. Há uns que vão refilando, há outros, não, isto não pode ser. Porque não, no futebol o poder vai cedendo aos interesses sempre, de todos, sempre. E aquilo que o Fernando, aquela carta aberta que ele apontava havia as pistas muito válidas, aliás, e muito lógicas, qualquer miúdo adolescente percebe isso. Portanto, aquilo não é nenhuma descoberta. Que temos um futebol profissional sobredimensionado, claro que sim. Ele até dizia uma coisa muito cruel, não temos condições, o país não tem dinheiro, não tem meios para sustentar dignamente, não é? O profissionalismo da tanga encapotado, que nós sabemos, não é? Não consegue sustentar 2 mil futebolistas profissionais. Mas aí diz o Zé, não é? Tu e o Zé podem fazer esse diagnóstico e fazem muitas vezes aqui na Bola TV, mas não têm poder para mudar. Fernando Gomes tem poder. Tem poder para mudar. E foi ele que liderou este processo todo de retoma, é bom sublinhar. Claro que sim, claro que sim. Ficou bem patente nesta pandemia quem é quem neste momento no futebol português, quem é a Rainha de Inglaterra e quem é o Churchill, não é? E quem é que tem realmente o poder e quem é... Não, e atenção, o Fernando Gomes é um homem com visão, não há dúvida. Não é que estás a falar também de Pedro Proença, não é? Não, mas o Pedro Proença, eu não tenho má impressão do Pedro Proença, atenção. O Pedro Proença até parece uma pessoa bem intencionada e parece uma pessoa com uma visão mais ou menos arejada, moderna. Só que é uma rainha de Inglaterra, ponto final, e não pode saltar, desculpem-me a vulgaridade, não pode saltar mais de 1,5 metro sozinho. Não, e sem ser muito, obviamente, sem querer ser muito agressivo para Pedro Proença, percebemos claramente que ele teve uma intenção ótima. Não, acho que claro que sim. A vontade que ele manifestou de que os jogos fossem transmitidos em sinal aberto é de uma bondade tremenda. Claro que sim, e que era aquilo que, obviamente, todos percebemos que faria sentido. Claro. Não faz sentido para os operadores que pagam aquilo e não faz sentido para os clubes que beneficiam dessa situação. Por sua alta recriação, sem dar cavaco. Obviamente. Porquê? Porque ele não tem autonomia nenhuma, porque é funcionário, não é mais do que um funcionário dos clubes. Claro. Ponto. E, portanto, percebeu-se neste aspecto também quem é aquela locomotiva da mudança. E também aí, André e Zé, temos um Benfica-Porto, não é? O Porto defende Proença, o Benfica não quer Proença. Eu acho que nós chegaremos... E há uma Assembleia de 8. É verdade que às vezes... Que era aquilo que nós não necessitávamos nesta retoma. Pois, é verdade. Mas não há dúvida que também... não há dúvida que o Benfica, o Porto o Porto e o Sporting têm realmente um papel muito preponderante, não é novidade. O nosso futebol sempre foi macrocéfalo, infelizmente, e continuará a ser por muitos e bons anos, enquanto Benfica, Sporting e Porto representarem, acredito eu, para aí 95% da massa de adeptos pagantes. Que essa é que é a realidade. Quem me dera ter mais Bragas, Guimarães, mais Marítimos por aí acima, não é? Mas a verdade é esta, o G15, o que é que pesa o G15 no negócio do futebol português? Portanto, essas mudanças vão ter que ser feitas, nisto de acordo com o Zé Manuel Delgado, nisto acho que ele tem razão, e vai ter que ser o Benfica, o Porto e o Sporting quando perceberem que a sua própria sobrevivência está ameaçada neste modelo. E porque estamos neste modelo e não só, e pensa no contexto europeu.
pensa no contexto europeu. Nós estamos claramente a perder força, a perder lugar. Portanto, vão ser eles, vão ser os três que representam, julgo eu, 95% das receitas dos adeptos do negócio. E digo isto com muita pena. Quem nos dera ter mais Bragas, mais Vitórias de Guimarães, mais Marítimos. Não. É um futebol essa concentração macrocéfalo, absolutamente macrocéfalo. Eu lembro há uns tempos na minha página de opinião fui fazer contas do século XX. É impressionante a diferença. Há bocado falei do Benfica e do Porto. Nos últimos 18 anos só houve 2. Aliás, o Sporting vai bater o seu recorde de jejum. Vai passar a 19 anos sem ser campeão. E não havia mais nenhum país da Europa com um duopólio desta natureza, de 2 clubes. Caramba, a França desde 2000, sabes quantos campeões diferentes teve? 9. É a França, não é? Houve uma fase em que foram 7 campeões diferentes em França, mas depois foram 7 vezes o Lyon também. Mas está bem, mas tens 9 campeões, não é? E a Inglaterra tem 5 ou 6. André e Zé, já voltamos a conversar. Para já seguimos em frente então com o Luís Filipe Vieira. Ele diz que o Benfica sabe qual é o caminho que tem de fazer para recuperar da pandemia de Covid-19. O presidente dos Encarnados deixa uma garantia sobre a política de transferências dos encarnados neste momento mais delicado. Nós nunca iremos vender jogadores barato. Nunca. Os jogadores do Benfica têm um valor, têm um preço, e isso nós temos que respeitar e faremos tudo. Por isso é que eu disse há pouco que o Benfica terá que correr, se calhar, determinado tipo de empréstimos para estar no mercado a sério. Está a falar de empréstimos obrigacionistas, é isso? Poderá ser um principal logo, um empréstimo obrigacionista. Se tiver que ser 1 é 1, se tiver que ser 2 é 2. Aliás, nós ainda bem pouco tempo pagámos 75 milhões de euros de empréstimo obrigacionistas. Agora, aquilo que nós estava planeado para este ano não vamos conseguir fazer. Por isso, temos que, de qualquer maneira, a saber como é que nós conseguimos sustentar este Benfica, não é? E continuar a ser autónomos como estamos neste momento. A solução ideal é não haver paragens mais de campeonato e as coisas seguirem normalmente. Essa é a situação ideal. E aí o Benfica consegue encontrar o seu caminho? Consegue encontrar o seu caminho. Por isso não vale a pena nós estarmos a falar em termos de pessimismos, que é o extremo, o que eu estava a dizer é o extremo, por isso não vamos falar de extremos. Vamos falar daquilo que hoje é uma realidade do campeonato que vai se iniciar. Agora, aquilo que eu lhe queria dizer, transmitir há pouco, foi que hoje nós não podemos planear nada a um mês de distância. É a única coisa que é a dificuldade disso. Agora, a principal rúbrica do Benfica são venda de jogadores, a segunda rúbrica é a Liga dos Campeões, a terceira rúbrica é direitos televisivos, a quarta rúbrica é sponsor e a quinta é a bilhética. Ou seja, depois vem merchandising, isso tudo. Por isso, o Benfica... São essas as fontes, não é, do Benfica? São as fontes de receita que nós temos, não vale a pena nós estarmos a escondê-las. Agora, se porventura algumas destas tivermos quebras de receitas, e já estamos a ter algumas, não é? Temos que ir à dívida para continuar, porque sabemos à partida, e isso é uma garantia que temos, é que em situações normais nós temos uma capacidade de recuperar muito forte. E nós recuperamos de certeza absoluta, temos uma capacidade de trabalho muito grande e estamos dentro do mercado a sério e sabemos recuperar. Luís Filipe Vieira diz que continua a falar todos os dias com Jorge Jesus, mas que o regresso do técnico não está, para já, nos planos. O presidente do Benfica deixa uma garantia também sobre o futuro de Bruno Lage. Eu acho que o Bruno Lage é o treinador do Benfica que neste momento, para o projeto que temos, é o treinador ideal. Portanto, vai continuar? Vai continuar. Independentemente de ser campeão? Independentemente de ser campeão. Só se, porventura, tivermos um caso que no Benfica, às vezes, passa-se coisas que é complicado. Nem nós, às vezes, percebemos porquê, não é? Não vou esconder que falo com o Jorge. Vamos lá ver. Eu sou amigo do Jorge, tirando aquele ano que andámos ali um bocado, mas soubemos... Quando ele foi para o Sporting. Pronto, eu não vou esconder que andámos ali um bocado pesgado. Por isso é que eu disse que foi o campeonato que me deu mais gozo ganhar, foi aquele, não é? Porque às vezes o Jorge diz, saindo daqui você não vai ganhar nada. Então, olha, porque eu falou que da primeira vez que ganhou, pronto. Mas tenho uma grande relação com ele, sou muito amigo dele. É um grande treinador, vamos ser claros, é um grande treinador. Agora também poderei dizer isto que é verdade. Eu nunca poderei dizer desta água não vou beber. Se eu estiver cá mais uns anos, eu não sei se o Jorge não voltará para o Benfica ou não. Quer dizer, agora ninguém é eterno, nem eu sou eterno, ninguém vai ser eterno no Benfica, nem os jogadores são eternos, nem ninguém. Agora, se é um treinador que eu acho que deixou uma marca muito grande no Benfica, deixou, ganhou muitos títulos, é um grande profissional, teve um modelo de jogo que galvanizou muito os sócios do Benfica. Há aquele período da saída dele do Benfica que eu penso que está ultrapassado, mas neste momento, na minha cabeça, vamos lá ser claros nisto, neste momento não há, nem há nenhuma conversa comigo e com ele sobre esse aspecto, não existe nada.
Zé, desta água, não posso dizer que não beberei. Estamos a falar de Jorge Jesus regressar ao Benfica, nas palavras do Presidente. Está aqui a porta aberta, diria, não é? Pois, a interpretação é que a gente quiser tirar da interpretação daquilo que ele diz, daquilo que o Presidente do Sporting do Benfica diz. Eu diria-te assim, Jorge Jesus foi durante uma temporada, aquela temporada que deu muito gozo ao Luís Filipe Vieira ser campeão, o braço armado de Bruno Carvalho contra o Sporting do Benfica. Comprou todo o tipo de guerras com o Benfica, chegou a ter processo em tribunal, recordemos, eram os processos, 12 milhões, eram as indenizações, era o computador que tinha ido não sei para onde. E portanto, eu volto a dizer, se houvesse alguma dignidade no futebol português em algumas coisas, obviamente Jorge Jesus nunca mais voltaria a ser treinador do Sporting do Benfica. Mas o futebol, é paixão, é emoção, portanto também percebo que o treinador que o presidente do Sporting do Benfica, racionalmente, tendo disponível um treinador com a competência, que acho que é indiscutível, todos nós concordamos, com a competência de Jorge Jesus, se puder ter de volta, o terá. Agora, deveriam de existir princípios. E esses princípios, depois de tudo aquilo que Jorge Jesus disse do Benfica e fez ao Benfica, e que o Benfica disse e fez Jorge Jesus, acho que não haveria condições mínimas para haver novamente uma relação profissional. O que é verdade é que no futebol, dizia Pimenta Machado há muitos anos, não é? Aquilo que hoje é verdade, amanhã é mentira, e portanto, eu desconfio, isto agora é só uma percepção, porque o Hélder Conduto, que é um excelente jornalista e convém sublinhá-lo, mas trabalha na televisão de um clube, e portanto as coisas estão obviamente condicionadas por essa razão. Esqueceu-se de dizer se é campeão ou não campeão, só colocou a possibilidade de ser campeão. Eu desconfio que Jorge Jesus não chega a acordo com o Flamengo, Bruno Lage não é campeão do Benfica e o treinador do Benfica está em contrato. André. Essa é uma hipótese. E já foi, atenção, já foi uma hipótese. O Jorge já esteve em vias de regressar ao Benfica. Na fase em que entra Bruno Lage, entra supostamente com o interino, sim, e havia essa conversação com o Jorge Jesus. É verdade. E é verdade. E houve essa hipótese. É evidente que aquilo que o Zé disse, e ele tem toda a razão neste reparo que faz. Então as pessoas têm memória. Já passaram alguns anos. Não é? Esta memória dura 10 vitórias. Pois. Não, claro que sim. Que o Jorge Jesus... Ou 2 ou 3 derrotas. É de parte a parte. O próprio, eu lembro perfeitamente, o Jorge Jesus, lembro de lhe ter feito uma entrevista no Dubai em que ele equacionava mesmo, não, quer dizer, o bom filho à casa torna, e reconhecer o papel do Benfica na sua afirmação como treinador, isso é evidente. Ele tinha acabado, nessa altura ele estava assim, no Al-Hilal tinha acabado de sair do Sporting há pouco tempo. Mas, seja como for, acho que é uma hipótese, sim, mas tenho algumas dúvidas, porque eu acho que, sinceramente, que a pandemia veio trocar um bocado aqui as voltas ao Luís Filipe Vieira, porque o Luís Filipe Vieira sabe qual é a falha premente, grave do seu longuíssimo mandato, que é a incapacidade europeia do Benfica. Já devia ter ido mais longe, regularmente. Não estou a dizer que devia ter sido campeão europeu, atenção, mas devia já estar num patamar que lhe permitisse passar regularmente a fase de grupos da Liga dos Campeões e não o contrário. Fazer o que faz o Porto, não é? Fazer o que faz o Porto, é evidente. O Porto faz mais vezes. Faz. E essa é a grande falha dele. E ganhou títulos. E ganhou título, mas fica dando 2 finais europeias com Jorge Jesus, curiosamente. E julgo que ele sabe que é essa falha, e eu acho que ele percebe isso. É uma falha, até porque tem dentro do país um exemplo do oposto, do presidente que é rival dele, percebeu muito rapidamente que só ser aqui o maior em casa, o maior no quintal doméstico não chegava, que era preciso mais. E nesse aspecto, o Luís Filipe Vieira se calhar não percebeu qual era a importância da Europa. Ainda não percebeu que enquanto o Benfica estiver confinado a uma dimensão meramente doméstica, jamais poderá ser olhado como um peso pesado que de facto é, como clube do futebol, como clube de estrutura, de clube, de grande estádio, grande academia, 50 mil. É o que estou sempre a dizer. Este Benfica tem todos os tiques de grande europeu, não sendo, na realidade, porque um grande europeu não pode ser permanentemente afastado, não passar na fase de grupos da Liga dos Campeões, mesmo quando apanha grupos sem tubarões. Portanto, mas deixa-me acrescentar-te uns números. É para perceber que Luís Filipe Vieira já devia, para dizer que Luís Filipe Vieira já devia ter percebido isso, acho que ele já percebeu. Há muito tempo, exato. O Luís Filipe Vieira tem 5 mandatos no Benfica, salvo erro, está há 17 anos à frente do clube, tem 20, portanto, será candidato seguramente ao 6º mandato, nas eleições no outono, tem 22 títulos no clube, incluindo 7 da Primeira Liga. O que é que lhe falta?
É isso. Se não consegue perceber o que é que lhe falta. É. E eu acho que ele olhou para o Jorge Jesus e atenção, tínhamos bem a noção, o Benfica foi um clube glorioso, colossal na Europa nos anos 60, nos anos 70 menos, voltou a ser nos anos 80, com mais 3 finais, e depois foi progressivamente, paulatinamente perdendo força, perdendo poder, perdendo peso. E só voltou a recuperar conjunturalmente com quem? Com o Jorge Jesus. Isso é indiscutível também. Que o Jorge Jesus chegou a 2 finais da Liga Europa, e uns quartos de final da Liga dos Campeões, embora o Jesus tivesse falhado na Liga dos Campeões. Com as equipas que teve, em 5 presenças, só uma vez passou da fase de grupos. E a maior parte das vezes foi eliminado. Mas foi de facto com o treinador que o Benfica esteve mais perto de voltar a ser, com regularidade, um grande da Europa. E eu acho que o Luís Filipe Vieira, sabendo o que lhe falta, sabendo que pode, não foi o caso de hoje, obviamente, também é preciso muito Hélder Conduto, mas deu uma entrevista, quase um depoimento à televisão da casa, ninguém vai ali fazer-lhe perguntas para o entalar. Ele não teve que responder a perguntas difíceis, tirando uma que eu acho que não foi nada convincente, com aquela história da OPA. Mas a questão, ele sabe o que é que lhe falta, sabe qual é realmente, sabe aquilo em que ele não se pode comparar ao grande rival dele, que é o Pinto Costa, e o admitia que antes da pandemia, estando o Benfica muito bem financeiramente, houvesse, é o que lhe falta, cumprir o tal mas cumprir no terreno, não é em palavras, o tal projeto do Benfica europeu. E admite que ele tivesse realizado que, bem, preciso um treinador para me voltar a devolver a glória europeia, é realmente Jorge Jesus, que é um grande treinador, mas eu tenho que lhe dar jogadores para isso. Do que eu conheço do Jesus, ele jamais, com esta equipa de agora, ele sabe que não teria a mínima hipótese. Mas Vieira diz também, logo no início da entrevista, que precisou de 10 anos para estabilizar o Benfica, que vinha de um ponto de partida muito complicado. Isso é verdade. Até diz mesmo que o título de 2005 aparece, que ele não estava muito a contar com isso, que não fazia muito sentido até. Ele foi essa a expressão dele, nem fazia muito sentido e tal. Esses são os primeiros 10 anos. Depois, em 2009, também com a entrada de Jorge Jesus, a estabilização em força em Portugal. E agora estamos num ponto que é esse ponto que vocês defendem, que é partir para a Europa. Mas agora que o problema está o futebol todo europeu de pantanas e ninguém percebe muito bem o que é que vai acontecer. Sim, claro. Não é? Portanto, mas essa é a grande falha dele, já não tenhas a mínima dúvida. Mesmo que ele não queira reconhecer, é mesmo a grande falha dele, porque repara uma coisa, o Pinto Costa, que é o eterno presidente demorou 2 anos, ele foi eleito em abril de 82, em 2 anos com uma final europeia. Em 87 foi campeão europeu. Em 87 já era campeão europeu. E depois, em épocas diferentes, com equipas diferentes, com treinadores diferentes, ganhou mais 5 títulos internacionais. Portanto, não é muito difícil perceber qual é a grande falha do Luís Filipe Vieira. Falha desportiva, atenção, ele tem outras zonas em que também, para mim, não é muito convincente, mas esta, em termos desportivos, é evidente que o Benfica tem ganho muito, recuperou a primazia doméstica, sem dúvida. Né? Sim, não, sem dúvida, fez, claro que sim, fez, e ele está sempre a falar disso. Aliás, ele não deixa que alguém esqueça isso. Que é uma das críticas também nas eleições do Futebol Clube do Porto, que é feita à Pinto Costa, é essa. Não há uma cidade do Futebol Clube do Porto, não há uma academia, não é? Não, e sobretudo há 4 anos, não há uma cidade, não há academia, não há naming, parece que agora está a tratar disso. Mas eu posso ser mauzinho ou não? Podes, claro. Se calhar com o Rui Moreira no seu Conselho Superior, facilitar-se a relação. Isso seria outra conversa também, não é? Política e futebol. Acho que é intratável e acho que os políticos. Eu não aceito. Há coisas que têm de ser incompatíveis. Eu tenho que aceitar tudo. Eu também acho. Estou a comentar um indivíduo que é Presidente da Câmara Municipal do Porto, como independente, não pode argumentar para si sempre o estatuto independente para tudo. E, portanto, não pode dizer que é independente e que não é político. Não, é político e profissional. E, portanto, lá está mais um político profissional a meter-se no futebol. Eu também não gosto. E há cargos incompatíveis, não é? Mas incompatível não é, assim, mas deveria de ser. Deveria de assumir-se que era claramente uma incompatibilidade. Portanto, pode ser que resolva, que ajude a resolver os problemas do Futebol Clube do Porto. Outros presidentes da Câmara também foram, não é? Aliás, a ideia que eu tenho é que os 2 últimos, o Nuno Cardoso e o Fernando Gomes... foram um problema para o Futebol Clube do Porto. É o quê? Outros presidentes do Porto foram um problema para o Futebol Clube do Porto. Tanto que o Futebol Clube do Porto onde é que está instalado? Em Gaia. Pois é. Eu também estou de acordo com você, não gosto, não vou entrar...
que futebol não é, que futebol isso é uma selva, isso dá má fama, não é isso, mas acho que, sinceramente, nós sabemos o que é que a casa gasta, sabemos que essas ligações em geral não costumam dar bom resultado, e convém separar bem, isto é política, isto é autarquia. E não é no caso do Porto. Não, é qualquer caso. Seria inconcebível o Presidente da Câmara de Lisboa estar na lista do Presidente do Benfica ou do Sporting. Que resultou inconcebível, e o António Costa percebeu isso rapidamente, numa altura em que o Benfica estava com aqueles casos todos uns em cima dos outros, e lá tínhamos o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, aqueles inspectores da Polícia Judiciária toda, alguns tinham trabalhado no apitourado, em plena Tribuna da Luz. Não é bom. Não estou a dizer que estivessem lá porque isto ou aquilo. Não, mas não é bom. A imagem que passa não é boa. Tem que haver separação. As aparências contam. Contam, Zé, claro que contam. E o António Costa percebeu isso rapidamente. Zé, outra frase marcante desta entrevista de Luís Filipe Vieira à BTV: não fosse a pandemia e tínhamos 2 jogadores praticamente vendidos por 100 milhões. Carlos Vinícius e Ruben Dias, parece-me que é simples de perceber. Sim, mas o Carlos Vinícius ele disse mesmo, 60 milhões. 60 milhões recusados em janeiro. Parece-me que, e também não é difícil de perceber, que são 2 jogadores com qualidade muito acima da média e facilmente com o mercado. Agora, o que é verdade é que aquilo que o Benfica fez no verão, além de todo o trabalho e obra que o Luís Filipe Vieira tem, que acho que é notável, do ponto de vista desportivo nacional e do ponto de vista das infraestruturas da recuperação financeira e da recuperação financeira do Benfica, depois deixamos aqui do lado menos claro e mais cinzento do lado, que nós estamos aqui a discutir, parece-me que, nomeadamente a transferência de João Félix do ano passado, aqueles 127 milhões de euros, vamos arredondar para 120. Não é? Foi fantástico. Que deixa o Benfica numa situação altamente confortável em termos financeiros, e isso viu-se até no comportamento que houve relativamente aos seus funcionários, aos seus profissionais de futebol nesta altura de pandemia, visto os vários exemplos que houve, as várias reações, os vários comportamentos que houve de clube para clube, mediante a sua situação. E, portanto, o Benfica parece-me claramente mais bem preparado financeiramente para enfrentar o que aí vem. E pagou, no meio disso tudo, ainda pagou 2 empréstimos. Acho que pagou um e tem outro para liquidar. Mas não adiou como o Futebol Clube Porto adiou por um ano. Pagou mesmo. Portanto, pagou-os. Não é? E, portanto, tem uma capacidade financeira que mais nenhum clube provavelmente em Portugal terá. Agora, aquele Euromilhões do ano passado, acho que nenhum clube europeu também parece voltar a existir, porque, obviamente, o mercado passará a ser um mercadozinho rapidamente. Também acho que sim. E, portanto, assistiremos. Ninguém percebeu quando é que vai ser o mercado este ano, porque não percebemos quando é que a época vai acabar e quando é que a outra vai começar e quando é que será o período de transferências. Percebemos facilmente é que ninguém entrará em grandes loucuras, porque não existem condições financeiras. Cada vez vejo mais trocas. Juventus-Barcelona, trocar jogadores. Portanto, eu também acho. Que era outra coisa que faria sentido no futebol português. As trocas entre grandes, porque há um jogador que pode não dar no clube A e poder dar no clube B, mas considerando a situação, é uma situação que não é facilmente visível como possa acontecer, não é? Sim. Eu admitiria, em condições normais, isto em Itália acontece regularmente, troca entre os Juventus e Milan, Milan Inter. Porque é que não pode haver uma troca direta do Benfica para o Futebol Clube Porto, do Porto para o Sporting, do Sporting para o Benfica? Já aconteceu algumas vezes entre Porto e Sporting. Já aconteceu Porto e Sporting, sobretudo, é verdade. E quem é que ganhou Jorge sempre? Bino ganhou o Porto. Está bem. Mas houve, de facto. Não, mas eu também acho que o Benfica está melhor preparado financeiramente, isso parece-me evidente. Eu também acho que o encaixe é um negócio absolutamente prodigioso e quase surrealista, porque, de facto, o Benfica fez-se pagar uma fortuna por um projeto de jogador. Um jogador que estava há 6 meses em alta competição e que tinha brilhado, sem dúvida, mas no Campeonato Português. Atenção, não brilhou na Liga dos Campeões, não brilhou na Seleção, não brilhou na Liga das Nações. Atenção, foi aqueles 6 meses. Portanto, foi muito bem embrulhado, muito bem vendido. O Benfica fez um bilhete postal enorme, se quiseres, que brilhou no Campeonato Português, é verdade, nos jogos com os grandes. Sim, também. Nos jogos com os grandes, com o Sporting, com o Porto, sem dúvida. Mas de qualquer maneira, quer dizer, o Atlético comprou o potencial, não é? Comprou o potencial dos jogadores que se pensava que ia ser, ou que vai ser, enfim. E o Benfica encaixou líquidos 108 milhões, tirando as comissões, que é uma brutalidade, quer dizer, é uma coisa do outro mundo. E esse encaixe prodigioso
permite ao Benfica e bem estar a encarar esta situação, embora eu tenha, atenção, ele disse, sim, tenta não falhar com nada, não incumprir, ele faz ponto de honra, mas também diz, mas se isto não mudar rapidamente, se vier aí a crise, também dentro de 4 ou 5 meses ele também disse. Também estaremos com esta paragem, não é? Também estaremos aflitos. O Vieira fala em 20, 25 milhões. Que ele já, sim, 20, 25 milhões, exato. Foi mesmo. Basta imaginar que não tens bilhética, claro que sim. não tens merchandising, claro que todas estas coisas associadas. Não é? E depois não se esqueçam de uma coisa, meus amigos, em agosto vai ser bom para nós que gostamos de futebol, vamos ver o resto da Liga dos Campeões e da Liga Europa, certo? Nós vamos ver pela televisão, mas eles também, o Benfica, o Porto, o Sporting também vão ver, portanto, este ano esqueçam lá, e não há seleção, não há europeu, portanto esqueçam, não há montra. E o que é que ficou da montra europeia este ano, meus amigos? O Benfica, muito pouco, não é? O que é que fez? Nada. O Porto, pouco também. Quais foram os jogadores que este ano deram nas vistas, mesmo admitindo que o mercado ia voltar rapidamente ao normal? Sim, mas eu tenho uma comparação do Benfica mesmo com os rivais diretos. Não, está claro, numa situação claro que não, está numa situação... Sobretudo não tem a corda ao pescoço como tem, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, como tem o Sporting, não é? Mas até te digo isso, por isso eu acho que... Evidentemente não sei quem vai ser campeão, eu concordo contigo, acho que o Benfica foi mais beneficiado, basta ver qual era a sequência do Benfica até a interrupção da pandemia e a sequência do Porto. Agora, também te digo uma coisa, numa situação destas, eu até admito que eu até acredito que o Benfica acabe por ser campeão, mas se não for, vai ser difícil ao Luís Filipe Vieira. É evidente que ele disse, não podemos ganhar sempre, mas vai ser difícil explicar aos adeptos, numa situação em que o Porto está nas vascas da agonia, está sem dinheiro, está enfraquecidíssimo, e o Benfica, com este poder todo económico, como é que ele vai explicar que em 3 anos perde 2 campeonatos para um Porto que está intervencionado e está assim, com a corda no pescoço? É difícil de explicar. E, sobretudo, se pensares que o Porto com o Sérgio Conceição tem sido mais competitivo que o Benfica. É um facto. O Benfica ganhou um campeonato, o Porto também ganhou, mas o Porto tem ido às finais das taças. Não os tem ganho, mas chega lá e o Benfica não tem chegado. Mas chega este ano. Não, chegou este ano, mas é o que eu estou a dizer. O Porto com o Sérgio Conceição, numa situação de enorme desvantagem, por culpa própria. Sobre reinventar o Porto várias vezes, sim, é verdade. E o Porto muito mais fraco, e já só estou a falar do aspecto económico, não estou a falar do poder fático, que o Benfica neste momento é muito mais poder do que o Porto. Mas eu também estou curioso de saber o desfecho deste campeonato, porque há eleições, são em outubro, não é? As eleições Eu acho que o Luís Filipe Vieira tem um crédito grande. A questão é que tu olhas para o Benfica e para a massa crítica que existe no Benfica e de quem é que pode competir com o Luís Filipe Vieira e não chegas e percebes facilmente que é uma eleição mais do que ganha-se. Que apareça quem aparecer. Que é no caso do Futebol Clube do Porto, que até aparecem dois candidatos, duas alternativas a Pinto Costa, que eu acho que é saudável para o Futebol Clube do Porto. Não, claro. Que existe a massa crítica. Vai haver conversa e vai haver perguntas. Perguntas chatas, daquelas, claro que é saudável. Se calhar não vão existir assim tantas, porque não vão haver debates, provavelmente, não é? Mas é bom que apareçam alternativas. Agora a questão, nós olhamos para o Futebol Clube do Porto e percebemos que, obviamente, Pinto Costa será eleito por uma grande maioria. Não será aquele esmagamento habitual que era Pinto Costa contra Pinto Costa, portanto agora não é, será de outra forma, mas acontecerá basicamente, digo eu, que acontecerá basicamente a mesma coisa no Sporting Benfica, apesar do episódio recente com o Luís Nazaré, que saiu alegadamente por causa de uma questão de voto, quem é que ia à Assembleia Geral, quem é que não podia ir. Eu, sinceramente, não percebi. Não percebi. Mas acho que são duas figuras que estão para continuar no futebol português. Sim, claro que sim. Zé André, vocês muito críticos sobre o Benfica de Vieira europeu, a falta desse sucesso. Não, o não Benfica europeu. O não Benfica europeu. O Benfica não europeu. Sim. Deixem-me citar o que Vieira diz sobre isso, porque Vieira até concorda convosco. O Benfica, para sonhar ser campeão europeu, tem de ter uma equipa base formada no Benfica. Estava convencido com a conquista do campeonato do ano passado. Tínhamos vários jogadores da formação titulares, mas começaram logo a dizer que assim não dava, faltava experiência. Pode demorar alguns anos, vamos ter equipas temidas na Europa com miúdos da formação. Esse é o caminho. Mas acho que este ano podíamos ter passado a fase de grupos, porque o futebol é mesmo assim, acabamos por não passar, diz Luís Filipe Vieira, mas basta ver o grupo em que ficamos, com as equipas com quem competimos, mas terminar com 0 pontos, como também de facto já aconteceu isso não, na Europa, mesmo com o plantel que temos, podemos fazer mais e melhor. Portanto, Vieira acaba por concordar convosco, ele sabe que tem de fazer mais. Ele sabe que tem de fazer. O Benfica vai aqui no 3º ano seguinte sem passar da fase de grupos. Não é aceitável. E reparem, nenhum desses anos teve um Barcelona, uma Juventus ou um Bayern no grupo. E diz que o caminho para o sucesso é El Seixal, não é?
Mas isso acho que não é a o primeira caminho vez do que diz. futebol português. Não sei Não, se isso é o vocês caminho do concordam futebol também. Isso é o caminho do claro futebol que português, não tem é alternativa, único, não há alternativa Ainda nenhuma. já se contrata Weigls por 20 milhões. Mas só o Benfica Mas que é uma contrata, exceção. Sim, mas só o Benfica. E estou convencido que contratou, não volta a contratar tão cedo. E aí o Gonçalo Guimarães uma vez aqui... Não, já contratou mais colega, um pelo mesmo valor, peço sim, desculpa. mas escreveu aqui uma coisa próxima com temporada graça. que é o Pedrinho, não é? Nada contra o Weigl, mas o Benfica escolheu mal do timing. Devia ter comprado o Weigl há 2 anos, quando ele não valia 20, mas 4. Eu também acho que sim. Mas se calhar há 2 anos o Weigl não vinha para o Benfica. Pois, enfim. Mas seja como for, não, estou de acordo. Essa é a grande falha. Essa é a grande falha, sobretudo mais estranha quando no país há outro clube que faz melhor, a não ser do clube neste momento do poder, já foi, e sendo o Benfica... Porque é que o Benfica é conhecido em todo o mundo? Não é por ganhar campeonatos em Portugal, não é? Nem a Taça de Portugal, voltamos ao mesmo. O nosso campeonato não existe para lá de Badajoz, é uma inexistência. É grande porque foi grande no tempo do Eusébio, do Coluna e por aí fora. E atenção que nos anos 80 voltou a ter grandes equipas. O Eriksson chegou a 3 finais nos anos 80, o Benfica. 83 Taça UEFA e depois 88 e 90 Taça dos Campeões. Portanto, esse Benfica, de facto, e foi isso que lhe deu fama, foi isso que lhe deu notoriedade e peso internacional. E o Benfica, de facto, perdeu isso e faz confusão porque era um clube absolutamente talhado para a Europa, para as noites europeias. Eu nunca vi, caramba, eu ainda sou do tempo do terceiro anel antigo e vi jogos fabulosos do grande Benfica europeu no terceiro anel antigo, que era uma coisa... Só quem viveu pode... Eu até tenho dificuldade, algumas das minhas maiores memórias do futebol foram vividas nesse estádio, em jogos europeus, que era uma coisa realmente estarrecedora, impressionante. E o Benfica, perdão, dos últimos anos, nem sequer se aproxima, andou ali a namorar um pouco nos tempos de Jorge Jesus, mas na Liga Europa. E a Liga Europa não é a mesma coisa que a Liga dos Campeões. O Benfica tem que perceber que os grandes clubes têm que fazer prova de força, têm que dar testemunha na Liga dos Campeões, não é? Na Liga Europa. E volto a dizer, não estou a pedir, acho que não podemos exigir ao Porto e ao Benfica, que são os nossos maiores referências europeias, que ganham a Liga dos Campeões. Aquilo que o José Mourinho fez em 2003, 2004, acontece uma vez em milénios, mas aconteceu e ele aconteceu com uma equipa com 9 jogadores portugueses. Portanto, é bom também que as pessoas não percam isso de vista. E o plantel quase todo formado, com reforços exato. Campeonato Português. E as pessoas, eu não sei o que, o trajeto do Porto e apanhou os franceses e tal, está bem, mas os grandes estavam lá todos. Comeram-se uns aos outros, faz parte, e aproveitou as chances e foi campeão e foi um bom campeão europeu. Portanto, para dizer que não há impossibilidades, e quem acha que há, não se esqueça que o Ajax com miúdos, putos, e com 2 ou 3 jogadores, aquele, como é que eles chamam, Tadei, com 2 jogadores mais velhos, esteve a 1 segundo de chegar à final da Liga dos Campeões na época passada. Não se esqueçam disso. O Ajax, que ninguém dava um chave, com miúdos e dois trintões. E, portanto, com um treinador que ninguém conhecia. Portanto, esteve a 1 segundo, não fosse aquele hat-trick do Lucas Moura de chegar à final da Liga dos Campeões. Portanto, não há impossibilidades. Portanto, o Benfica, se desistir do sonho, é que nunca chega lá. Agora, não é só, tem que passar das palavras e de vamos ser aos actos. E isso faz pena porque eu acho que o Luís Filipe Vieira, acho que é bom no negócio, acho que ele tem sido, sobretudo nos últimos anos, acentuou brutalmente a vertente negocial do Benfica e privilegiou menos, fez as neiras que lhe custaram um penta, e um penta não é uma coisa fácil de conseguir. Eu acho que o Benfica perdeu aquele penta muito por culpa própria. O Luís Vieira achou que aquilo já estava completamente... Era o ano que não investiu, foi o ano que não investiu. Era trigo limpo, não é preciso investir. Era a formação. Era a formação. E atenção, eu não sei quando é que o Benfica, ou se voltará a ganhar 5 campeonatos seguidos, se calhar voltará, não sei, mas podia ter ganho. Teoricamente nunca ganhou, não é? Nunca ganhou. E agora corre o risco, atenção, e não deixa de ser algo embaraçoso, não sei se o Benfica pode ser campeão, mas neste momento o Porto tem mais chances, vai à frente, tem vantagem. Se o Porto ganha o segundo campeonato em 3 anos, na situação em que o Porto está contra este Benfica, que é um colosso económico e que tem o poder fático do futebol português, eu não sei como é que o Luís Filipe Vieira explica isso aos adeptos, não é fácil de explicar. Olha, André, já aqui falamos um pouco do mercado, vamos ouvir também Vieira sobre isso. Vieira que admite que o Benfica podia ter vendido 2 jogadores por 200 milhões de euros se não fosse a pandemia de Covid-19. O presidente das Águias desvenda que rejeitou uma proposta de 60 milhões de euros por Vinícius. Vamos ouvir.
Recebi uma proposta de 60 milhões de euros por o Vinícius e não o vendi, pronto. Mas isso não foi agora, foi em janeiro? Foi em janeiro. 60 milhões e não vendeu? Sim. Mas eu acho que neste momento não vale a pena estarmos a especular, porque neste momento nem nós sabemos como é que então vamos viver o dia a dia. Quer dizer, não vale a pena, porque no ano para outro temos uma surpresa grande e nessa altura alguma decisão tem que ser tomada. E eu acho que também já provei aos benfiquistas decisões terríveis ou decisões dramáticas, eu sei de lidar com elas. Não tenho dúvidas nenhuma de lidá-las com elas e tenho experiência mais que suficiente para lidar com elas. Não me quer dizer porque é que não vendeu o passe do Vinícius ou para onde é que era? Não vou dizer para onde é que era, porque ele está tabulado em 100 milhões de euros. Eu acho que em circunstâncias, eu posso lhe garantir isto, isso garantiu. O Benfica este ano, se não é a pandemia, tinha 2 jogadores praticamente vendidos por 100 milhões de euros cada um, 200 milhões. Luís Filipe Vieira diz que um regresso de David Luiz ao Benfica não está em cima da mesa e que Jorge Mendes é um parceiro importante para as Águias. O presidente do Clube da Luz garante que nunca quis acabar o campeonato cedo. Queremos ganhar dentro do campo, não é na secretaria que temos que ganhar. Eu nunca disse a nenhum operador, nem nunca disse a colega meu nenhum, que se estivesse à frente, ou o que quer que seja, queria ganhar na secretaria. E mesmo assim que se para o campeonato, não é como muita gente anda aí, vamos ver quem é que poderá ir à Europa, porque campeão não vai existir depois, vamos ver quem é que poderá ir à Europa, que não é, há um padrão aí que eu saiba que só há uma pessoa em Portugal que pode na realidade nomear quem é que vai à Europa e que poderá dizer depois qual é o seu próprio critério, que é o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, não há mais ninguém. E o critério será dele, não é de mais ninguém. Não há um jogador do Benfica, nem treinador e aquela equipa toda que nós temos de estrutura, que não esteja só a pensar no título, não é? Independentemente de nós sabemos, temos 10 jogos pela frente, queremos fazer 30 pontos, este é o objetivo. Pelo menos é a ideia que temos. E tudo fazemos para que passe a ser assim. O que eu disse e volto a repetir, o Benfica, para sonhar ser campeão europeu, tem que ter uma equipa base formada no Seixal, toda com a identidade do Benfica. Pode ter 3 ou 4 jogadores diferentes, mas para isso é tempo, é preciso persistência e é preciso andar. O David Luiz é alguém que adora o Benfica, é alguém que adora colegas que esteve aqui, mas há uma coisa que o David Luiz primeiro tem 33 anos, é um grande profissional e tem que ganhar dinheiro. O dinheiro que ele ganha em Inglaterra, é impensável o Benfica alguma vez poder pagar. É impensável, se eu quero dizer impensável, não vale a pena. O Jorge Mendes, ou a Gestifoot, como queiram chamar, é efetivamente um parceiro do Sport Lisboa Benfica, contrariamente ao que lá o Populucho diz. Esta André, a tal recusa da venda em janeiro de Vinícius, os muitos milhões que o Benfica em transferência já perdeu por causa da Covid-19. David Luiz não está em causa, Jorge Mendes um parceiro. Bem, o do Carlos Vinícius, 60 milhões, era um negócio fantástico, porque o Benfica, se não está em erro, mas ele diz que era 100. Hã? Ele diz que era 100, se fosse agora. Mas ele disse 60 milhões, mas depois, se não fosse a pandemia, o Benfica tinha 2 jogadores apalavrados. Mas quem é que o Benfica tem no plantel? Carlos Vinícius e Ruben Dias. Mas 100 milhões cada um. Não, havia um terceiro jogador pelo meio, que era Jorge Mendes, claro. Não, tenho algumas dúvidas, pronto, mas 100 milhões, não é todos os anos. Mas o Carlos Vinícius, sim, não há dúvida, foi a grande surpresa, foi o jogador que custou. O Benfica pagou 20 milhões 2 vezes este ano por jogadores, não foi? Quanto vale o Raul Jiménez nessa altura? Muito. Quanto é que o Benfica vendeu? Mas o Carlos Vinícius, por 60 milhões, o Benfica pagou 17. Seria um excelente negócio, mas também se percebe. Quer dizer, uma das grandes críticas ao Luís Filipe Vieira é que ele privilegia a vertente negocial do Benfica, os negócios, em relação ao aspecto esportivo. E isso parece-me que, não sei, como ele disse também, bem, até as pessoas têm que pensar, isto paga-se de quê? Isto custa muito dinheiro, o Benfica custa muito dinheiro, não é? Mas dar crédito, porque não tenho forma de não dar crédito a estas afirmações. 2 jogadores por 200 milhões, irrecusável. Claro. Mas compromete tudo o resto. Como é que uma equipa pode ter ambição europeia se ano após ano vende os seus melhores jogadores? Não tem hipótese. Já não vou falar de todos aqueles que vendeu, que eram aqueles pacotes antigos dos 15 milhões, que era todo talento jovem que nascia no Seixal. Desde logo recordo-se Bernardo Silva, que é um erro de Jorge Jesus, convém sublinhá-lo, não é? Pois é. Teve que sair para o Mónaco, para no Mónaco explodir, para ir parar ao Manchester City. Porque nós temos o que é verdade, ele deu recorrentemente em público que nunca teve uma oportunidade aqui principal do Benfica. Era um bom defesa esquerdo, pois era. Não, eu penso, o Benfica recuperou a primazia doméstica, isso é evidente. Porque também é verdade que o Benfica corre o risco de perder o segundo campeonato em 3 anos para o Porto do Sérgio Conceição. Também é verdade que corre o risco de ganhar o 6º campeonato em 7 anos. Temos que ver de outra maneira.
sexto em 7 anos. Aí, quanto à questão de falhar o penta histórico, não é? E Vieira diz, nesta entrevista também, que é uma questão de tempo, há de conseguir o penta. Pois, quer dizer, sim, mas ali teve uma grande chance, não é? Com os dois rivais quase estendidos e não conseguiu. O Benfica falhou ao longo da história várias vezes o tetra, conseguiu com Vieira, mas falhou o penta, não é? Falhou o penta. E o penta é um motivo de orgulho do seu rival direto, Porto. Agora, mas também é verdade que se o Benfica ganhar este ano é o 6º campeonato em 7 anos. E é preciso recuar aos anos 70, aos anos de Jimmy Hagan, para encontrar um Benfica ganhar em 7 anos 6 campeonatos. Portanto, isso aí, indiscutível. A primazia doméstica é do Benfica, não há dúvida. Substituiu só o Porto. Falta-lhe aquilo que o Porto sempre fez, porque o Porto ganhava, era hegemónico cá dentro e de uma maneira brutal, não era só campeonato, era taças, supertaças, e depois fazia grandes figurados na Europa, que é isso que este homem ainda não conseguiu. Já passaram 17 anos. Eu bem sei que ele está sempre a falar dos 10 primeiros anos em que ele errou muito, atenção, errou muito, e ele reconhece isso, fez muitos erros, mas depois acertou, não há dúvida, e acertou. Deve-se reconhecer, nunca tirar esse mérito a Jorge Jesus, que o Benfica recuperou a grandeza e o grande futebol e a luxeia com o Jorge Jesus. Depois foi perdendo também outra vez. O Jorge Jesus teve... E com os jogadores que o Jorge Jesus teve à sua disposição. Claro, era isso que eu ia dizer, sobretudo aquelas equipas que ele teve sobretudo nos 3 primeiros anos, porque depois nos 3 últimos já não eram tão fortes, mas era um Benfica encantador, aquilo era um Benfica massacrante. Depois, não há dúvida, o Benfica instituiu domínio doméstico. Agora, vamos ver, pode perder 2 em 3 anos para o Sérgio Conceição, com o Porto completamente, com o Porto sem folgo financeiro, Porto intervencionado, não é bom, mas pode ganhar o 6º em 7º campeonato. Portanto, temos esses 2 cenários para analisar no final da época. Um deles vai se verificar de certeza. Mas pronto, acho que o Luís Filipe Vieira sabe qual é a grande falha dele. E atenção, nós só estamos a falar do aspecto positivo. Há outras coisas. O Luís Filipe Vieira, tal como o Pinto na Costa no Porto também, é bom não esquecer, tem zonas de sombra e muito negras no seu mandato, com aspectos extra desportivos e muitas coisas que ele ainda não respondeu cabalmente, e os sócios qualquer dia fazem-lhe mesmo essas perguntas. Evidentemente que não era hoje, com todo respeito pelo Hélder Conduto, é uma entrevista à televisão do Benfica, mas o Luís Filipe Vieira, há muitas perguntas que têm que ser feitas e que já lhe foram feitas e ele não soube responder, ou não soube responder de forma convincente. Vamos ver se não terá que responder noutras sedes, mas seja como for, ele sabe, para mim a grande falha dele é mesmo isso. E digo isto porque o Benfica é mesmo um gigante europeu. Só lhe falta ser onde interessa, mas de resto não há dúvida. É um clube gigantesco, é um clube que arrasta milhões. Não, tem todos os tiques de um grande europeu. Não é? Todos, adeptos, 50 mil, massa, tudo. E atenção, e não é só, e já em termos, sim, agora era o 24º, não é? O 24º clube mais valioso, agora neste último ranking daquela consultora holandesa muito boa, o Benfica era o 24º. É evidente que estão os ingleses, alemães, italianos, tudo à frente, mas quer dizer, portanto, falta-lhe isso. Falta-lhe ser grande outra vez, onde interessa, e não é na Liga Europa, é na competição que interessa, é na competição onde se faz prova de grandeza. Aliás, na competição onde o Benfica se fez grande, não foi na Taça UEFA, foi na Taça dos Clubes Campeões Europeus. É isso que falta ao Benfica. Mas é a última palavra. Concordo com tudo o que o André disse, quer dizer, nestes 17 anos, olhando para aquilo tudo que o Luís Filipe Vieira ganhou, falta-lhe ganhar a dimensão europeia do Benfica, que é a dimensão que o Benfica tem nos adeptos, na história. A questão que eu coloco é cada vez mais difícil brilhar na Europa com esta diferença económica. Acho que aqui concordo com o André. O ganhar o título nacional não chega. A ambição tem que ser maior. É sobretudo um campeonato como o nosso, que não é um campeonato particularmente... Então a ambição tem que ser, obviamente, expressar essa dimensão do número de adeptos que tem atrás, basta olharmos para as assistências nos Estados Unidos e compará-los com todo o resto. Em média. Ganhar essa expressão no futebol europeu. Depois o Benfica não consegue ainda por cima fazer uma coisa que o Futebol Clube do Porto conseguiu, que é perceber que consegue chegar às finais é para ganhar, não é chegar lá, é ganhar. E o Benfica chegou 2 vezes com Jorge Jesus, obviamente na Liga Europa, fez um jogo notável, é verdade, contra o Chelsea, que o Jesus recordou recentemente, mas que a verdade é que não ganhou. E, portanto, estás a falar dessas 2 últimas Estou a falar dessas 2 últimas, de Vieira.
Mas a história do Benfica é recheada de finais perdidas europeias também. E, portanto, é preciso chegar lá e saber ganhar. E o Benfica tem que recuperar essa dimensão, porque é a sua dimensão. Quando o Benfica se fez grande, foi no futebol europeu. E, portanto, falta-lhe isso, claramente. Se há alternativa, acho que não há alternativa, tem que ser com a formação, mas tem que ser com a formação preservada, conservada, amadurecida, que eu também, não é um segredo do Benfica. Ou não há aqui nada de como é que o Ajax seja grande também. Claro. Muito bem. Eu vi o Ajax ganhar em Viena uma taça dos campeões com miúdos de 18 anos. Depois temos o exemplo oposto, quer dizer, não é pelo City e o PSG gastarem aquilo que gastam todos os anos, são campeões europeus. Aliás, não conseguem ser. Não conseguem ser. Gol de Patrick Kluivert, salvo erro, não é? Kluivert entrou 18 anos e marcou, é verdade. André, olha como tu te lembras. As saudades eram grandes, estou mesmo contente por estar junto de vocês e consigo aí outra vez também em casa. Sempre estivemos consigo, mas é sempre diferente estar aqui cara a cara no estúdio. Está tudo dito neste jornal, é tão bom estar consigo. Continue connosco, continue com a Bola TV. Até já.